bota a bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Cruzeiro. 3 minutos e 50 de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Vamos pro comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro, o jogo já tá rolando, já estamos com mais de 4 minutos. Começou quente, Gabi. Jogo animado, Cabela. Boa noite pra você, boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Em 2 minutos, né? A ponte já chegou uma vez, cruzamento pela esquerda que é sempre muito forte, um cabeceio do Alisson, escanteio pra Macaca e depois marcação, pressão, roubo de bola e finalização do Leonaldo pra fora. A verificar um Cruzeiro que entra no 3-4-3, 2 volantes mais os 2 laterais, tentando fazer com que 4 homens fiquem no meio campo e a ponte no famoso 4-3-3 com a sua formação característica. Sai jogando errado a equipe do Ponte Preta, bola lançada na grande área, vai saindo Kaique França para ficar com ela, bota a borda na casa da Macaca. 4 minutos e 50. Deixa eu pegar uma boa noite também do nosso Fábio Chaib, tá no plantão esportivo. Além de Ponte Preta e Cruzeiro essa noite, tem jogo também pela Série A do Campeonato Brasileiro, meu caro Fábio Chaib. Boa noite, Cabela, boa noite, ouvinte CBN. Pois não, pela Série A, 4 jogos nesse momento, o Corinthians pegando o Atlético Goianiense, Curitiba enfrentando o Ceará, Fluminense encara o Juventude e o Fortaleza pegando o Flamengo. Todos os jogos 0-0 nesse momento. 5 minutos e 20 de bola rolando, tá aí o toque civil marcando, vem Cruzeiro saindo por câmera, tá com o Bruno Rodrigues. Faz o domínio, mas com o braço. Bola parada, o jogo tá parado, o árbitro anotou a falta, aliás, por falar em arbitragem dessa noite. Adriana Almeida. O dono do apito, Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Seus assistentes, Éder Alexandre e Gisele Casariel. No VAR, Rodolfo Toschi Marques. E tem uma curiosidade em relação à arbitragem, né, Carlos Cabela? Tem. Eu não gosto desse árbitro. É essa coisa. Eu não gosto. Mas não é isso, Cabela. Ele já apitou um Ponte Cruzeiro. Verdade. Aliás, no dia 22 de dezembro de 2020, Ponte ganhou 2-1 de virada aqui no Moisés Lucarelli. E quem apitou foi ele, o Abate Abel. Aliás, ele apitou esse jogo. Quem marcou o gol da Ponte da vitória tá em campo. Por que lado? Do lado do Cruzeiro. Ih, rapaz. E do ex, então, hein? Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, ele que marcou o segundo gol da Ponte naquela oportunidade. Olha, o Cruzeiro vem pro câmara, ataque, lançamento feito lá pela direita, briga pela bola, chega por baixo pra fazer o corte. Chegou rasgando ali, o Amaral fez o corte, sobra com o Arthur, dá o bico na bola. Ali tem poça d'água, ali é perigoso. Não toque a bola naquele local ali, a bola volta exatamente pra aquele lugar. A bola sobra com o Amaral, dá um bico nela, joga pro câmara, ataque, lançamento feito. É pro Luca, parou na poça d'água pra sorte do Cruzeiro. Eu não sei se ele estava na posição regular, mas tá caído o Luca, ele foi na dividida, ficou caído o Luca, mas ele sairia na cara do Rafael Cabral se não fosse a poça d'água, Adriana Almeida. Sim, Cabelo, eu tenho a impressão que o Luca estava à frente dos zagueiros do Cruzeiro, mas o árbitro deixou seguir para depois ajustar no VAR. O detalhe é que a poça d'água acabou atrapalhando o atacante pontepretano. E cerca de meia hora atrás, pelo menos 3 funcionários aqui do estádio Moisés Lucarelli estiveram no gramado com rodos, tentando amenizar um pouco as poças. A gente lembra que em Campinas choveu muito ao longo de toda a noite, madrugada e também durante esta manhã de quarta-feira. No período da tarde, apenas garoas esparsas, mas não foi o suficiente para drenar a água aqui no Majestoso. Então, ao longo da região central do campo e também muito próximo às 2 grandes áreas, tem ainda muita água, o campo está bem encharcado e é uma atenção aí para a Ponte Preta, principalmente nesse toque de bola aí, tentar sair jogando, prestar atenção porque a bola tá parando. E não dá para condenar o Luca, né? Porque foi o primeiro lance que ele tentou sair com a bola. E lembrando que a Ponte fez o aquecimento do lado esquerdo e o Cruzeiro do lado direito. Então o ataque da Ponte pela primeira vez tá sentindo, né? Onde que a bola rola mais, onde que ela fica mais presa, mas precisa perceber isso rapidamente. Lançamento vem pro campo de ataque do Cruzeiro, sabe? Fábio Sanches de cabeça para fazer o corte, a sobra de bola com o Arthur, já bota no campo de ataque, chega para fazer o domínio mais uma vez. É o Luca, já tá em campo, tá tudo bem com ele. Recua no campo defensivo para começar de novo. No sistema defensivo, quem vem por ali é o Guilherme. Ele chega, Guilherme Souza dá um buco na bola, parte do Cruzeirense, vai para fora, remexe manual, que favorece a equipe da Macaca. Ele fez uma abertura muito rápido, quero saber da galera, se podem participar, por onde, como, e se já tem mensagem chegando, meu caro Rafael Pio. Agora sim, mais tranquilamente, boa noite para você, Pio. Daqui a
pouco ele vem, bola foi pra fora, arremesso manual pro Cruzeiro do campo defensivo, já faz o arremesso, joga a bola mais atrás pra começar de novo ali com o Oliveira, recua a bola do Rafael Cabral para fazer o domínio, devolve no Oliveira, aberto pelo lado esquerdo, mais uma vez Cruzeirense, vai trabalhando a bola, vai tentando chegar pro campo de ataque, a bola vem pelo meio do caminho, o Amaral briga pela bola, briga ali pelo meio com o Oliveira, chega por baixo do Leonardo, brigando pela bola, ficou caído Amaral, hein? Ficou caído Amaral, o Elvis vai lá com o abate Abel, fala com a arbitragem, bate boca, ih rapaz, olha lá, tete a tete os dois ali no meio, Adriano Almeida, que é isso? O Elvis está bravo desde o lance anterior, em que o Bandeira inverteu um lateral que seria favorável à Ponte. E o William Oliveira pegou pesado mesmo, hein? Um carrinho muito perigoso para cima do Amaral, que está sentindo bastante. Vamos ver como é que segue aí o volante Ponte Pretano. Cabela, gramado pesado, choveu bastante, jogador do Cruzeiro deu um carrinho, acertou o Amaral no meio campo, para o jogo, marca a falta. Então ele tentou fazer o jogo correr, o que é sempre louvável, mas a falta aconteceu. O jogador do Cruzeiro acertou o jogador da Ponte. Então o árbitro precisa tomar cuidado, porque daqui a pouco ele perde o controle. Eu já falei. Olha, o Cruzeiro vem para o campo de ataque, lançamento feito, Formiga de cabeça, faz o desvio, bota para fora do campo, é arremesso manual, que favorece o Cruzeiro ali pela esquerda. 10 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, para fazer o arremesso manual, era o Bidu que estava do lance, joga a bola com o Machado rola pelo círculo central do gramado, trabalha por ali com o Oliveira, vem para o ataque, lançamento feito na área, forte para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo, aqui no Moisés Lucarelli, 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Sacinho. Ponte Preta. 0 para Macaca. Cruzeiro. 0 também para Raposa, plantão esportivo. No central da bola, Fábio Saile. A 28ª rodada da Série A tem 4 jogos em andamento. Corinthians, Atlético Goianiense, Curitiba e Ceará, Fluminense e Juventude, Fortaleza e Flamengo, todos empatados por 0-0. 11 minutos, ô Gabi. Tô uma intuição que vai ser um baita do jogo. Estamos só com 11 minutos, vai ser um baita jogo. E é um duelo bastante equilibrado até agora. O Cruzeiro começa a gostar mais do jogo, o Cruzeiro fica com a posse de bola, mas a Ponte bem fechadinha e quando rouba tenta sair com velocidade. Olha o Elvis, toca na bola de cavadinha, faz o lançamento pro Fecinga lá pela esquerda, já faz o domínio, bota a velocidade, adianta demais a bola, chega por baixo para fazer o quarto, o Léo Paz, toca na bola, recua para começar de novo com o Eduardo Brock, o capitão cruzeirense, bota pelo meio, a bola para na poça, adianta o Amaral, vem na briga, Brock chega, dá um bico na bola, atravessa o campo, do outro lado tem o Arthur, domina na coisa, não brinca, Arthur tem poça d'água aí, não brinca não, Léo Paz vai para cima do Arthur, tenta escapar da marcação, escapa bem, já tá no campo de ataque, bota a bola na frente, o lançamento é pro Fecinga lá na ponta canhota, chega por baixo Oliveira, rasgando, bota pra fora, em arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca, lá pela esquerda, ponta e vem pra cima, daqui a pouquinho o Pio vai mandar mensagem pro ar, daqui a pouquinho o Pio vai falar, galera vai interagindo conosco pelo WhatsApp, também pelo YouTube, pode interagir, tô aguardando você, vai lá, manda recado, Arthur, faz o arremesso, bola volta com o Arthur, ele tenta o passe, a bola toca na mão do jogador do Cruzeiro, o jogo tá parado, agora sim, Rafael Pio, galera tá mandando mensagem, agora sim, Pio, boa noite pra você, Rafael Pio. Boa noite, Cabela, pra você também, galera mandando mensagem e confiante na Macaca. Emerson Santana, vamos nega véia. Gilmar Smile de Sorocaba, vamos Ponte. E o João Batista acreditando que a Macaca vai vencer por 2-1. Tem falta que favorece a equipe. O Pio sumiu de repente aqui do meu ouvido aqui. Tem falta que favorece a equipe da Macaca. Lá pela esquerda, o Elvis está na cobrança de perto à direita. Pintou levantamento na área. Sobe de cabeça para fazer o corte o Edu. A bola volta com a Macaca. O Fecim faz o domínio na frente da área. Fica pedindo uma falta. O árbitro seguiu o jogo. Formiga de cabeça faz o corte e corta mal. Bola vai lá pela direita. Quem chega do lance é o Edu para ficar com ela. Sai a bola. Fica o arremesso manual para o Cruzeiro. É lá pela direita. Arremesso manual cobrado. A bola recuada para começar de novo com o Zé Ivaldo. Ele rola a bola ali pelo meio com o William Oliveira, inverte a jogada, bota a bola pela esquerda com o Bruno Rodrigues, devolve no meio campo, ali no círculo central do gramado, trabalha Machado bota no campo de ataque, chega a marcação por baixo do Guilherme Souza para fazer o corte, a bola volta com o Eduardo Brock aqui pela esquerda, passou errado, sobrou com o Luca, botou velocidade pelo lado direito, chegou marcação para cima dele, ele carregou Boscolini de fundo, preparou o cruzamento, bateu em cima do Oliveira, foi para fora, escanteio para Macaca, é pela direita, ponte vem para cima, Adriano Almeida. A chegada do Luca pelo lado direito, ele procurava alguém para fazer a ligação no meio da área. E aí acabou propositadamente chutando a bola nas pernas do Lucas Oliveira, acreditando
campo está ali, tá negociando ali com aquela bandeirinha, a bandeira que fica ali no escanteio, tá negociando com ela, porque ela deita no gramado, ela levanta, o vento deita, levanta, tá tudo certo. Cruzamento na área, sobe a zaga do Cruzeiro para fazer o corte, a bola subiu, desceu, tá viva ali pelo meio, chega de cabeça para dar um toque na bola, Machado já bota a saída de bola com o Bruno Rodrigues, velocidade da equipe cruzeirense, corre Amaral para cima do Bruno Rodrigues, acompanha, ali pelo lado esquerdo, Amaral vai na captura, o Bruno Rodrigues invade a área, lado esquerdo, vai na linha de fundo para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Bruno Rodrigues fica caído pedindo pênalti. O Edu vai pra cima do Abate Abel reclamando de um possível pênalti. Já põe a mão no ouvido assim, ó. Tem que falar com o VAR, tem que falar com o VAR. Eu achei que ele se atirou, viu, Adriano Almeida? Eu também. O Igor Formiga foi muito bem no combate. E o detalhe é o vigor físico do Amaral para acompanhar o Bruno Rodrigues durante toda essa corrida forte aí rumo ao gol. E os dois defensores da Ponte foram bem. Nada a marcar, apenas tiro de meta 0-0. Deu pra ver a saída de bola do Cruzeiro aqui, né? E é uma atenção que a Ponte vai ter que ter, né? Quando tem essa cobrança de escanteio, uma cobrança de falta, que vai todo mundo pro campo de ataque, este contra-ataque do Cruzeiro é muito rápido, que é puxado pelo Bruno Rodrigues aqui pelo lado esquerdo, que é um problema que a Ponte tem defensivamente com o Formiga. Não tá o Bruno Rodrigues, agora tem o Edu ali, correu ele lateralmente, evitou a saída, ficou ele, encarou a marcação do Formiga, deu uma penteada na bola, Formiga por baixo, bota pra fora em arremesso manual, que favorece a equipe do Cruzeiro. Futebol Civil Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bola na linha de fundo, chega o Cruzeiro, chega o Alisson pra ficar com ela, pra sair jogando, deixa com o Formiga, toca curtinha com o Alisson, sai jogando errado, Eduardo Brock na sobra, já fica com ela, domina, tenta a bola pra grande área, chega a zaga na Ponte Preta, corta no bate, rebate o Elvis com ela, toca e contra o Luca devolve, Elvis vem com ela, vem pela meia, vem carregando, vem puxando a equipe da Ponte pro campo de ataque, o Elvis bota o corpo à frente, recebe falta, é falta que favorece a equipe da Macaca. E o Ramon Abate Abel vai ali, todo mundo pede cartão, é pro William, segundo lance ali do William, seguido ali no meio campo, basicamente no mesmo lugar que ele cometeu a falta em cima do Amaral, todo mundo pede cartão e ele não dá cartão, só falta, Adri. O William Oliveira abriu a caixa de ferramentas já nesse começo de jogo, né? Segunda, mas o Elvis tem que ter calma, ele tá muito nervoso, toda hora reclamando com a arbitragem. Olha a Macaca de calcanhar, bateu o Amaral, pega o goleiro, Rafael Cabral. Ponte no ataque, cruzamento na área, sobra Amaral, domina, ajeita a perna canhota, bateu o rasteiro pra fora do gol. Tem desvio, escanteio. No primeiro lance, o Rafael Cabral defendeu com o cotovelo. A bola passou embaixo do corpo dele, saiu do lado oposto e agora escanteio pra Macaca, Adri. O lance pra levantar o torcedor ponte-pretano no majestoso. Linda jogada, troca de passes muito bem triangulada que sobrou pro Amaral, que mandou uma bomba. O Rafael Cabral foi muito bem na bola e agora a Macaca tem mais uma chance. Terceiro escanteio, terceira vez ele. Elvis pra cobrança. Elvis da cobrança, todo mundo na área, perto direita, levantamento ali pelo miolo, desde de cabeça, bateu na zaga, tá viva a bola lá pelo meio, Arthur de cabeça, joga no meio, sobe o zagueiro, corta na primeira, na segunda, sobra de bola, Amaral briga pela bola, chega por baixo, William, sobra de bola, batida! Da Macaca, Amaral! O bate-rebate danado na área, a bola sobrou quicando da frente do Amaral. Ele encheu o pé na bola, estufando a rede a 18 minutos deste primeiro tempo. Amaral, camisa 19, e já havia perdido o lance anterior, aliás, 2 lances seguidos. No terceiro chute seguido do Amaral, a bola foi pro fundo do gol. Tá aberto o placar aqui do Moisés Lucarelli, a Macaca tá na frente. O nome dele, Amaral. Faz a festa do torcedor. Torcedor feliz, pula, agita, canta aqui no Moisés Lucarelli, a Macaca tá na frente da Raposa. 1-0, Adriano Almeida. Está numa noite iluminada o volante prata da casa da Macaca, Felipe Amaral. Ele já merecia esse gol no lance anterior.
em que chutou 2 vezes e não conseguiu. Depois do escanteio, essa bola pipocou na área. Sobe para um lado, sobe para o outro, tira daqui, afasta dali, até que ela veio para o Amaral. E aí, dessa vez, um chute certeiro no canto esquerdo do goleiro Rafael Cabral, que até se esticou, mas não tinha o que fazer. Felipe Amaral coloca bonito a Macaca na frente, 1-0. Tá na frente a Ponte Preta, canta o torcedor da Macaca aqui no Moisés Lucarelli, vem Cruzeiro pro campo de ataque. Igor Formiga de cabeça, tava lá pra fazer o guarda, sobra com o Alisson. Já botou o Fecim pra correr, pode pintar o segundo Fecim. Entrou na área, vem com a bola dominada na cara do goleiro, batida pra fora do gol. Toca no pé da trave, vai pra fora. Só tiro de meta pro Cruzeiro, quase o segundo da Macaca, Adriano Almeida. Já podia realmente dar 2-0, porque o Fecim conseguiu avançar, escapar da marcação. Tava bem no lance, mas aí na hora do chute, essa bola por muito pouco acabou saindo, bateu na rede pelo lado de fora. Só escanteio, o Fecim sentindo alguma coisa, mas vai voltar pro jogo. Tiro de meta, a Ponte vai vencendo 1-0. Gabi Castro, eu falei, com 11 minutos nós comentávamos, vai ser um jogaço, Gabi. Exato. Cabela, é um time que quer o título e é um outro time que quer se aproximar do G4. Tem todos os ingredientes para ser um grande jogo e a Ponte está na frente merecidamente. Porque pressiona a equipe do Cruzeiro, porque quer jogo, porque consegue fazer esse roubo de bola. O Amaral já tinha feito uma finalização para uma bela defesa do goleiro Rafael Cabral. Na segunda tentativa acertou um chutaço, Ponte 1-0 e o Cruzeiro até agora não ameaçou o gol do goleiro Kaique França. Então, defensivamente a Ponte muito bem e querendo o jogo ofensivamente. Então, por isso que a Macaca está mais ofensiva e consegue abrir o marcador e continua pressionando o Cruzeiro. E o capitão Eduardo Brock deu o escanteio de graça para a Macaca, Henry. O Luca apertou, ele foi tentar recuar para o Rafael Cabral, mas que recuo, hein? Nada digno de Série A. Escanteio melhor para Ponte Elvis. Elvis, levantamento na área, sobe a zaga para fazer o quarto. E o próprio Eduardo Brock estava lá para fazer o quarto. Ela volta com o Elvis. Elvis já vai de domínio, pinta cruzamento na grande. O Alisson vai dividindo ali pela cabeça, sobra com o Amaral. Batida longe. Foi lá para Adriano Almeida. Só dominar no peito aí, viu, Adriano Almeida? Pode deixar, Cabela. Detalhe da torcida Ponte Pretana. Hoje havia uma expectativa de mais de 10 mil torcedores aqui no Majestoso. A diretoria fez novamente promoção no valor dos ingressos, R$20 a inteira, 10 a meia. Mas o problema é que choveu muito, faz muito frio nesse momento no Majestoso. E isso provavelmente afastou o torcedor. E também, as notícias que correram durante toda a tarde, que houve um confronto entre as organizadas do Palmeiras, Mancha Verde e Máfia Azul do Cruzeiro, na BR-381, ainda lá no estado de Minas Gerais. Foram 10 torcedores do Palmeiras e 4 do Cruzeiro feridos. E aí havia uma expectativa se haveria outros confrontos com outros torcedores do Cruzeiro aqui próximo a Campinas ou até mesmo perto do Majestoso. Mas os 5 ônibus com a organizada da Máfia Azul, que estava a caminho de Campinas e se envolveu nessa confusão, não vieram. Até por isso, a torcida do Cruzeiro é menor do que esperado. Olha a Macaca, cruzamento, Luca deixou de calcanhar, passou no ponto. Sobra com o Leonardo, vai de domínio na frente da grande área, carrega lá pela esquerda, encontrou o Fecim, dominou, protegeu, gingou de um lado, de outro, carregou, buscou linha de fundo, preparou cruzamento, foi pra fora, só tiro de meta. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 22 minutos passados deste primeiro tempo de jogo, já metade, 22 e meio, metade do primeiro tempo, aqui Moisés Lucarelli, pra CBN está assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca, Amaral marcou a 18 deste primeiro tempo. Cruzeiro. Nada pra equipe do Cruzeiro, central da bola. Primeiro vamos com a mensagem. Primeiro tem mensagem, não tem, Rafael Pio? Tem mensagem, Cabela, e o torcedor pontepretano feliz da vida, o César Augusto Catarim, tá dizendo, Macaca vai subir esse ano. Cristiano Salvioni também chegando por aqui, Emerson Santana comemorando o gol da Macaca e o Igor Júnior. O Igor Júnior tava confiante no Cruzeiro, mas por enquanto tá dando Macaca, central da bola, Fábio Scheib. Jogos movimentados pela Série A, a rede tá balançando. Na Neoquímica Arena, o Corinthians fez 1-0 com o Roger Guedes, mas o Wellington Rato já empatou. Corinthians 1, Atlético Goianiense também 1. E Germán Cano abriu o placar para o Fluminense no Maracanã. Fluminense 1, Juventude 0. Futebol, vamos CBN. 23 minutos e 40, é o Fecim bem à sua frente aí, né, Adriano Almeida, tá deixando o campo, não é?
Sim, Cabela, naquele lance em que ele quase fez o segundo gol da Ponte, ele sofreu um choque, ficou sentindo, tentou voltar, mas não conseguiu. Então a Ponte já tem que fazer a primeira alteração no jogo. Muito bem, então vamos lá, tem alteração no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Alteração, foi embora o camisa 20, Fecim, lesionado, para a entrada do 18, Nicolas. Nicolas, camisa 18, tá no jogo. O Bruno Rodrigues fez uma finta bonita pra cima do Igor Formiga e o Alisson falou assim, o quê? Aqui não! Que nem um touro ali pra cima do Bruno Rodrigues. O Cruzeiro toca a bola no campo de ataque, faz abertura lá pela direita, pinta cruzamento ali do Léo Paz. Tentou cruzamento, a zaga da Ponte sobe, corta, mas o auxiliar tá anotando o impedimento. Depois de 2 horas e meia, ela para o jogo e anota o impedimento no ataque do Cruzeiro. 24 minutos e 50. Gabi Castro, que jogo! Jogo agitado, né? Lá e cá, o Cruzeiro, depois que tomou o gol, parece que sentiu um pouquinho e aos poucos vai novamente com a posse de bola, mas ainda não finalizou no gol do Kaique França. E do lado do Ponte Pretona agora muda com a saída do Fecim, porque tecnicamente é um jogador importante que consegue segurar a bola, que tem este poder do drible. Saiu lesionado, entra o Nicolas, que tem a velocidade, por isso que ele optou pelo Nicolas e talvez não pelo Ribamar, porque ele precisa desse atacante que volte para fazer essa marcação. Então ele precisa marcar principalmente o Léo Paz, que é o lateral direito, que apoia bastante ali o ala. Então ele coloca o Nicolas, que é um atleta que consegue fazer essa recomposição, mas que consegue chegar no ataque também. Há uma perda, vamos ver se o Nicolas vai entrar bem no dia de hoje, porque precisa, um jogo importante. O Nicolas está entrando no time que está jogando redondinho já faz alguns jogos, né? Então quem sabe agora ele pode apresentar o futebol que ele sabe. Exatamente, é muito mais fácil você entrar numa equipe que está vencendo um jogo, que está encaixada, do que precisar resolver, por exemplo, no segundo tempo. Entra no primeiro tempo, tem tempo para entender como é que está o jogo e para apresentar um bom futebol. 26 minutos de bola rolando, deixa o primeiro tempo, tá 1-0 aqui para Macaca, tem gol, Fábio Scheibe, diz aí. No Castelão, em Fortaleza, Pedro Rocha abre o placar para o Fortaleza. Agora Fortaleza 1, Flamengo 0. Tem falta, jogadores da Ponte Preta todos vão para cima do Abate Abel. Ele disse que não foi nada para cartão, mas a falta da anotada é falta que favorece a equipe da Macaca ali pela intermediária em cima do Alisson. Aliás, esse Alisson, vou falar pra você, ele deve ter uns 58 pulmões mais ou menos, viu, Gabi? E tava ali agora, eu não sei se tem um só o Alisson em campo não, hein? Acho que tem mais que um, pode ser? Então não são vários pulmões, são vários Wallissons, né? São vários Wallissons. Boa, muito bom. Tem falta pra Macaca ali pela intermediária, meia esquerda, vai levar um tremendo perigo ali pro Rafael Cabral, não é isso, Adriano Almeida? É uma falta a uns 3, 4 metros na grande área. Praticamente todo o time da Ponte lá, o Elvis vai lançar essa bola pra área. Aumenta o volume, torcedor da Macaca, vem comigo, Elvis na cobrança, faz a batida, levantamento na área, passa a esquerda do Rafael Cabral, linha de fundo, só tiro direto aqui, favorece a equipe do Cruzeiro. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Trabalha a equipe do Cruzeiro, lançamento pro ataque, ele não tem ninguém do Cruzeiro, tá lá sozinho o Kaique França para fazer a defesa e botar ordem na casa Ponte Pretana. 1-0, a Macaca tá ganhando. O Fábio Scheibe, torcedor Ponte Pretana que tá nos acompanhando, quer saber esses 3 pontos que a Ponte tá marcando nesse momento. Tá indo em qual posição a Ponte Preta? Como é que tá ficando a tabela aí, Fábio Scheibe? Cabela, a Ponte dá um salto e vai chegando à 5ª colocação com 46 pontos, 2 a menos que o Vasco, o último time no G4. O Vasco joga amanhã contra o Londrina. E joga pressão para esse jogo, né, Cabela? Porque amanhã tem Vasco da Gama e Londrina. Teoricamente é o duelo do 4º contra o 5º colocado. A Ponte entra nessa briga para ser a 5ª colocada se conseguir a vitória. Então joga pressão para amanhã em caso de vitória. Olha o Cruzeiro, vem pro câmera ataque lá pela direita com o Léo Paz. Ele carrega a bola perto da canhota, levantamento na área, segundo pau, batida para fora. Chegou ali o Bruno Rodrigues batendo de perna, era o Bidu que estava ali batendo de perna canhota, a bola foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca com 28 minutos. Vai participando aí, tá? Vai mandando aí, ó, 991869070, é o nosso WhatsApp, manda recado, você que tá no YouTube aí, ó, tá no YouTube, manda mensagem para nós pelo YouTube, vai mandando seu recado aí, vai mandando sua mensagem aí. O Pio tá doidão para ler seu recado aí, tá ou não tá, Pio?
E muito, viu, Cabelo? Esperando as mensagens da rapaziada que tá chegando tanto pelo YouTube do Esporte CBN Campinas, quanto pelo YouTube da CBN e, lógico, pelo WhatsApp 991869070. Eu ia falar bom e velho WhatsApp. O WhatsApp ficando bom e velho. Que coisa. Arremesso, Manuel cobrado, vem Cruzeiro pro câmbio de ataque, a sobra de bola lá pela direita, briga pela bola lá do lado direito, era o Luvador que estava na bola, ponte aperta a marcação, rouba, sobra com o Elvis toca, Luca, tenta o passe de primeira, vai pro gramado, a sobra de bola com a zaga cruzeirense, já bota com o Bidu, aberto o lado esquerdo, atravessa a linha divisória do gramado, bota a velocidade, o Cruzeiro vem pra cima da equipe do Macaco, olha o Alisson, vai pra cima, ele rola a bola pela esquerda, com Bruno Rodrigues, cruzamento, Kaique França! No desvio do Luvanor, só deu um totozinho na bola, gesticou todo o Kaique França, botou para escanteio, defesaça do goleiro da ponte, Adriano Almeida. Na melhor oportunidade do Cruzeiro até agora, uma jogada construída pelo lado esquerdo, cruzamento, o Luvanor desvia e o Kaique França faz um daqueles milagres dele. Primeiro escanteio para o Cruzeiro no jogo. Escanteio é pro Cruzeiro, é o quinto escanteio do jogo, primeiro pra equipe do Cruzeiro, Cruzeiro cobra Coutinho, pintou levantamento, vem no meio da área, subiu, quem tava lá no meio da área, adivinha quem tava no meio da área? Alisson, foi ele próprio, faz o desvio, sobra a bola pelo lado esquerdo, na batida do Bruno Rodrigues, forte, foi pra fora, sem direção, só tiro de meta, favorece a equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Agora, Cabela, falei que o Cruzeiro não tinha finalizado em 3 minutos. Uma bola nas costas do Igor Formiga, que o Bidu chegou e finalizou para fora. E depois, mais uma vez, um cruzamento do lado esquerdo de ataque, então lado direito de defesa da ponte. Passou por todo mundo, Kaique França fez a defesa. O Alisson tá dando aqui um apoio pro Igor Formiga, mas o Bruno Rodrigues começa a tomar conta do jogo. Então a ponte precisa tomar cuidado com este lado direito de defesa. Toque CBN marcou 30 passados, é o primeiro tempo, sobra de bola com o Rafael Cabral, despacha pro câmera, ataque, lançamento é feito, Luvadores, corta de cabeça, ela vai nas costas do Arthur, mas está marcado impedimento. Lá do Léo Paz, no ataque cruzeirense, girando, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. 32ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. Um para Macaca, Amaral marcou a 18 deste primeiro tempo. Cruzeiro. Nada pra Raposa, central da bola, Fábio Jaime. Pela Série A, na Neoquímica Arena, continua Corinthians 1, Atlético Goianiense também 1. Fluminense marca o segundo no Maracanã. Fluminense 2, Juventude 0. Mais tarde, às 21h45, tem Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Bragantino. Briga pela bola, a equipe do Cruzeiro sai tocando, toque errado, o Amaral recupera, o Alisson já fica com ela, fez o passe pro Formiga, escorregou, caiu, perde a bola, o Formiga perde a bola sobra com o Eduardo Brock, já faz a abertura com o Bidu, lado esquerdo, o Alisson vai pra cima dele, acompanha a chegada, leva vantagem, o Bidu carrega a bola, bota do lado esquerdo, tem o desvio no meio do caminho do Formiga, bola pra fora, manual pra equipe do Cruzeiro, lado esquerdo, Cruzeiro já faz a cobrança, tem pressa, Machado recebe na coxa, bota do gramado, devolve no Bidu, ele recebe a bola na perna canhota, recua no campo defensivo, pra começar de novo com o capitão cruzeirense, o Eduardo Brock, de perna canhota, inverte a jogada, o lançamento é feito nos pés do Arthur, que agradece o presente, domina, coloca no gramado, encontrou o Nicolas, botou na frente, era pro lançamento, era o Luca, chega por baixo pra fazer a roubada, Oliveira, sai jogando pro Cruzeiro, devolve lá pelo lado direito, gol, mais uma vez o Luvador vem com ela, vem carregando, rola a bola com o Léo Paz, lá na ponta direita, bota a velocidade, chega na linha de fundo, pintou o cruzamento, explodiu no Arthur, sobrou com o Leonaldo, perna canhota, gira o corpo, dá um bico da bola, sobra mais uma vez com o Cruzeiro, a pressão do Cruzeiro vem pra cima, quer o gol de empate, vem pelo meio, trabalhando com o Zé Ivaldo, preparou, bateu de longe, Kaique França. Foi lá no cantinho, alto esquerdo, lá onde a Coruja faz Juninho, botou para escanteio pro Cruzeiro, Adriano Almeida. Que pancada do Zé Ivaldo agora, hein? Ia ser um golaço, porque essa bola foi quase no ângulo esquerdo do Kaique França, que se esticou todo, conseguiu fazer a defesa, colocou para escanteio. É mais um escanteio pelo lado direito do ataque do Cruzeiro. Tem lá aquela conferência para cobrança do escanteio, tem 2 jogadores lá, um deles tá ali, toca curtinho pro outro rola de novo ali, vai tocando a bola, vem pro ataque, Bidu tenta o cruzamento, a bola bateu, voltou, sobrou Cruzeiro, linha de fundo, preparou, desvio,
Sobe a zaga para fazer o quarto tiro, perigo do meio da área. Na verdade, não tocou em ninguém, foi direto para fora. O arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. 33 minutos e meio deste primeiro tempo. Continua 1-0 para Macaca. O Amaral marcou 18 minutos. Gabi Castro. O Cruzeiro está crescendo no jogo, está conseguindo encontrar alguns espaços. A Ponte Preta está segurando, mas o Cruzeiro está chegando. E até certo ponto normal, né? Porque a Ponte vence, pressionou, então teve o cansaço. É um gramado pesado. O Cruzeiro, com a sua experiência, líder da competição, quer o título, se assanha, vai para cima da Ponte, que a Ponte precisa acertar. Então, essa marcação, principalmente aqui do lado direito de defesa, com o Igor Formiga e com o Alisson, para cima do Bruno Rodrigues, e o Bidu desce muito bem também. Então, é um jogador que está retornando hoje, e também não deixar muito espaço, porque os dois zagueiros, Eduardo Brock gosta de lançar e o Zé Ivaldo gosta de finalizar de longe. Ramicho Bono cobrando. O Alisson toca de cabeça na sobra com o Cruzeiro ali pelo meio. Léo Paz vem buscar o jogo ali pelo meio. Gira o corpo na perna canhota. Bota com o Bidu. Bidu recebe, domina, tem marcação em cima dele do Amaral. Já faz o lançamento ali na ponta canhota. Quem chega mais uma vez para fazer o domínio é Bruno Rodrigues. Devolve com o Bidu. Bidu ajeita, rola a bola pela meia esquerda. Devolve atrás com o Eduardo Brock na perna canhota. Pintou lançamento para área. Guilherme Souza estava lá para fazer o corte. A bola volta com o Bruno Rodrigues lá da esquerda. Dá uma pedalada, busca espaço para o cruzamento. Joga na área. O Arthur de cabeça faz o desvio. Ela sobra à frente da grande área. Machado faz a batida, desvio para fora do gol. Era o William Oliveira que chegava ali de perto da canhota para bater de fora da grande área. Escanteio para a equipe do Cruzeiro. Dessa vez é pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. William Oliveira ajeitou de longe, conseguiu um bom chute. A defesa Ponte Preta não conseguiu travar e não dá mais trabalhos ao goleiro Kaique França. Mas agora o Cruzeiro tem um outro escanteio. Pelo outro lado, lado esquerdo de ataque. Escanteio, lado esquerdo, escanteio para a equipe do Cruzeiro. É o oitavo escanteio do jogo, terceiro para o Cruzeiro. Bidu da cobrança, perna canhota, levantamento na área, sobe a zaga da Ponte. Ela sobra com o Luca, ali prendendo com o Nicolas, ali para intermediária, já bota a velocidade, vem para o campo de ataque, foi calçado, é falta para a Ponte. Sobe cartãozinho amarelo ali no centro central do gramado, é falta, o jogo está parado, é falta para a Macaca que descendo contra golpe, Adriano Almeida. Falta e cartão bem aplicado para o Léo Paris, que barrou um mega contra-ataque que o Nicolas estava começando a puxar. A Ponte tem falta próximo ao meio campo. É falta para a Macaca ali no centro central do gramado. O Elvis está lá para a cobrança. 35 minutos e 50, falta cobrada. Arthur na área de cabeça, o desvio para fora do gol. O Arthur ajeitou o corpo para fazer o cabeceio, olhou o canto esquerdo do Rafael Cabral. Se fosse no gol, o goleiro não chegaria nunca, Adriano Almeida. E foi uma jogada muito inteligente do Elvis com o Arthur, porque a defesa do Cruzeiro ainda não tinha se arrumado, achou que ia ser um toque curto. O Arthur entrou inteligentemente pelo lado esquerdo e conseguiu um cabeceio muito bom. Por muito pouco a Ponte não faz o segundo. Sai jogando a equipe do Cruzeiro pela esquerda com o Bidu, já faz o lançamento nas costas do Igor Formiga, que se recupera, bota a bola no gramado, recua com o Kaique França, chega na bola, perto da direita, tá valendo. Nada disso que eu tô narrando, viu? Impedimento tá marcado lá, a dona Gisele Casarim, catarinense, levantou o instrumento, marcou impedimento no ataque da equipe do Cruzeiro. Camila. Oi. Vocês falavam aí da expectativa de um grande jogo e realmente isso está acontecendo. E não é por menos, tem muita invencibilidade hoje em campo aqui. O Cruzeiro está invicto há 14 rodadas na Série B. E por outro lado, a Ponte está invicta há 9 jogos no Majestoso. E se a Ponte confirmar o resultado positivo hoje, ela vai conseguir algo inédito. Esse ano o time ainda não engatou 2 vitórias consecutivas. Bola pra fora, só tiro de meta pra equipe do Cruzeiro. Vai se ajeitando ali, Rafael Cabral. Opa, tem formação, tem gol na rodada. Fábio Chaves, chega mais. Castelão em Fortaleza, Gabigol empata o jogo para o Flamengo. Fortaleza 1, Flamengo 1. Em Curitiba, Fabrício Daniel abre o placar para o Curitiba. Curitiba 1, Ceará 0. O Cabela, e o jogo é bom porque 37 minutos eu costumo anotar, né? Lances de destaque, quando tem finalização. Eu contei aqui 13 lances até agora em 37 minutos. Prepara-se, vai anotar mais uma agora porque a Macaca vem pra cima. Ali com o Arthur, faz o cruzamento. Ô, Arthur. Assim não, Arthur. Só porque eu falei que o Gabi não anota esse lance, não. Eu vou anotar que ele cruzou muito mal. Muito mal. Meu Deus, jogou pra longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe do Cruzeiro. 37,50 futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais.
Torcedor Ponte Pretano presente aqui no Moisés Lucarelli, acompanhando o futebol da CBN Campinas. Pode piscar a lanterninha do celular aí, tá ouvindo a CBN? Pode piscar a lanterninha aí, vem com a gente, vem fazer festa. Torcida Ponte Pretana feliz da vida, Macaca vem pra cima, o Elvis, bonita finta, levanta a cabeça, tá livre de marcação, carregou, devolveu pela direita, o Arthur, finta bonita na cara do gol, faz a batida, o desvio, pra fora do gol! Jogadaça da Macaca! Chega por baixo, William Oliveira, pé o Salvador pra botar pra escanteio, Adriano Almeida. Ia ser um golaço, porque o Elvis serviu o Luca, e o Luca deu um drible da vaca do defensor do Cruzeiro, e aí essa bola ele tentou ainda tocar na saída do goleiro Rafael Cabral, não conseguiu. O goleiro e o outro zagueiro do Cruzeiro conseguiram colocar essa bola para escanteio. Escanteio para Macaca, Elvis na bola. Elvis mais uma vez a cobrança no quinto, escanteio para Macaca. A bandeira do escanteio fica aí dando drible. Abaixa, levanta. Elvis, cruzamento, a grande área, desceu de cabeça para fora do gol. Guilherme Souza subiu, deu uma testada na bola, botou pra fora à esquerda mais uma vez. Aliás, a maior parte das bolas saídas ali que não foram no gol foram à esquerda do Rafael Cabral, hein, Adriano Almeida? E a Ponte Preta continua assustando o Cruzeiro, que não tá mostrando ser aquele bicho-papão todo nessa Série B, pelo menos hoje. O Guilherme Souza poderia ter ampliado. Macaca vai vencendo 1-0. Vem Cruzeiro pro ataque, o William Oliveira faz o lançamento, vem no meio da área, sai Kaique França para fazer a defesa e bota a ordem na casa. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Pesolano tá bravo ali do banco de reserva do Cruzeiro, tá chamando a atenção da equipe toda hora. Olha o lançamento, o Alisson vai sair na cara do gol, sai Rafael Cabral. Dormiu a zaga do Cruzeiro, quase que o Alisson sai na cara do Rafael Cabral. O goleiro saiu, ele antecipou bem pra fazer o corte, sai jogando errado mais uma vez, o Cruzeiro mantém a ponte do campo de ataque ali pelo meio com o Amaral, finta bonita, outra finta bonita, levanta o torcedor, bota com o Nicolas aberto lá pela esquerda, encara a marcação do Zé Ivaldo, ele gingou pra lá, pra cá, enquanto o Arthur passou lotado lá na ponta canhota, carregou linha de fundo, pintou cruzamento, segundo pau, o Alisson chega por trás da zaga, sobe Eduardo Brock pra botar pra fora. Escanteio é mais um pra Macaca que chega voando pra cima do Cruzeiro, Adriano Almeida. A Ponte cresceu muito nessa reta final do primeiro tempo, já teve pelo menos umas 3 boas oportunidades para ampliar o placar. Agora o Eduardo Brock não quis saber de brincadeira, colocou para escanteio, percebendo o bom momento alvinegro. O Elvis, de novo, lá pelo lado direito de ataque, vai cobrar escanteio. E a bandeirinha do escanteio, mais uma vez ali, tá dando drible no Elvis. Maior marcador do Elvis. A bandeira de escanteio. Agora ficou lá, ficou ereta. Vai pra cobrança o Elvis, perto à direita, levantamento no meio da área. Sobe a zaga pra fazer o corte, briga por ela o Leonardo, chega por baixo pra fazer o quarto, a zaga do Cruzeiro, bota a saída rápida. Bruno Rodrigues lá pela direita, tem o Léo Paz no meio da área, pintou cruzamento, inversão de jogada, o Edu recebeu, dominou, colocou no gramado, ligou o Léo Paz aberto na ponta canhota, chegou por baixo, Fábio Sanches. Ele dá um toque na bola, a bola bate no Léo Paz, vai pra fora, só tiro de meta pra Macaca, Adriano Almeida. Muito bem, agora o xerifão Fábio Sanches tocando essa bola no próprio jogador do Cruzeiro para ganhar esse tiro de meta e esfriar o jogo. E um outro detalhe, Cabelo, no primeiro turno a Ponte foi a Belo Horizonte, encarou o Cruzeiro, perdeu sim por 2-0, mas eu me lembro bem que aquele jogo marcou uma reação alvinegra. Foi a primeira tentativa do Hélio dos Anjos utilizar 3 zagueiros. Ele jogou assim por um bom tempo ali no final do primeiro turno, começo do segundo turno. A defesa Ponte Pretana conseguiu ter consistência e isso marcou uma boa reação do time na Série B, apesar da derrota no primeiro turno para o Cruzeiro. Ponte Preta briga pela bola no meio, o Elvis ficou caindo, sobra com o Arthur, toca no Nicolas, gira o corpo, tem marcação pra cima dele do Zé Ivaldo, a bola vai pra fora, arremesso manual pra equipe do Cruzeiro, tem pressa na cobrança, já faz o arremesso, joga a bola mais uma vez, lá com o Léo Paz, recua, Zé Ivaldo faz o domínio, perto da direita, recua com o Rafael Cabral, joga pro goleiro, o Luca vai pra cima, ele faz a abertura com o Eduardo Brock, lado esquerdo, domina na perna da canhota, sai jogando com o Bidu, Bidu já carrega, renta lateral do campo, bota no campo de ataque ali pelo lado esquerdo, com o Bruno Rodrigues, encosta a marcação do Igor Formiga pra cima dele, o Bruno dá uma pedalada, carregou perna direita, bateu longe do gol, só linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Opa! Rafael Pio tá chamando, tem informação, não tem mensagem chegando. Fala, Pio.
Muitas participações chegando por aqui, Cabelo. Torcedor da Macaca feliz da vida. Boa noite, galera CBN. Demorei, mas cheguei. Dá-lhe Macaca. Segura aí, Pio. Manuel Vem Cruzeiro, Duarte. Edu na cara do gol, fintou, foi programado, brigou pela bola, chegou por baixo pra fazer o corte e sai jogando o Guilherme. Perto da canhota, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, sai jogando a equipe da Macaca. Torcedor, tem um frio na barriga do torcedor Ponte Pretano. Mantém no campo de ataque a equipe do Cruzeiro. Léo Paz lá pela direita, faz domínio, encosta a marcação pra cima dele, gingou de um lado, de outro, fez a tabela, recebe de volta, linha de fundo. Vem Fábio Sanches, mais o domínio, foi empurrado, recebe falta, só tiro de meta, a bola foi pra fora, tiro de meta, favorece a equipe da Macaca. Vai lá, Bill. Manuel Duarte da Vila Brasilândia, São Paulo capital. Grande abraço a todos. DHL de Campinas em peso, escutando a CBN, vitória da Macaca e a maior de Campinas. Abraços a todos. É o Silvio Ballerini. Tiro de meta, favorece a equipe da Macaca. 44 minutos deste segundo tempo. 1-0, a Ponte está ganhando. Amaral marcou a 18 minutos desta primeira etapa. Vai ter muito jogo pela frente ainda. Tem todo o segundo tempo para você acompanhar aqui no Somzão da CBN Campinas. Edu faz o domínio, sai carregando, vem para a área, chega por baixo. A dona auxiliar, dona Gisele Casaril. Ele estava mais de 1 metro na frente. Atrás da zaga Ponte Pretana ali o Edu, era só marcar o impedimento. Uma dessa com campo pesado, com poça d'água, um carrinho. Acontece uma contusão ali à toa, troco de quê, Adriana Almeida? Demorou muito agora para fazer a marcação do impedimento. Guilherme Souza, como você disse, né? Já tinha dado um carrinho para cima do Edu e é muito perigoso com esse gramado molhado. Pelo menos não aconteceu nada e a Ponte já cobrou. Tem Ponte Preta, o Alisson, ele tentou servir o Luca, não conseguiu, a bola parou na poça d'água. Sai jogando o Cruzeiro, lá pela direita, trabalha, sai de bola com o Léo Paz, ele já faz o domínio, carrega o Cruzeiro por campo de ataque, Leonardo encosta a cobertura, o Alisson já tá lá do outro lado, o Alisson tá lá do outro lado, Léo Paz faz a finta, vem pelo meio, faz a tabelinha, Mais recebe de 3. volta, bola enfiada no meio da área, tem Igor Formiga, gira o corpo, dá um bico na bola, bota pra fora do campo, vamos, a 48 neste primeiro tempo, tá bravo o Hélio dos Anjos ali, hein, toca a bola, Cruzeiro na saída ali pelo lado esquerdo, e o Igor Formiga comete falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Cruzeiro, lado esquerdo, vai chuveirar na área, Adriano Almeida. O Igor Formiga já mostrou que não é tanto da marcação, né? Agora ele foi com muita sede ao pote e aí acabou fazendo a falta. Uma falta perigosa pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. Vai vir bola aérea para a área da Macaca. Vai todo mundo lá pra área, finalzinho de primeiro tempo, 45-50, vamos a 48. Na bola tem o Bidu, tem também ali de perto à direita, parece que é o Machado que tá ali de perto à direita. Os dois jogadores estão na cobrança da falta. Bidu deixou pro Machado, Machado na bola, levantamento lá na segunda trave, desceu de cabeça. Cruzeiro! Tem confusão ali no meio. Zé Ivaldo marcou de cabeça. Tem confusão. Luca foi pra cima do jogador do Cruzeiro ali no meio campo. Pintou confusão. Do gol do Cruzeiro, empate da Raposa, 46 minutos deste segundo tempo. Tá tudo igual aqui no Moisés Lucarelli. 1 pra Ponte, 1 também pro Cruzeiro, Adriano Almeida. Uma falta muito bem cobrada, aquela jogadinha ensaiada entre o Bidu e o Felipe Machado, os dois da bola parada do Cruzeiro. Levantamento do segundo pau. Os zagueiros da Ponte e os defensores não subiram. E aí o Zé Ivaldo sozinho subiu, cabeceou daquele jeito que manda o manual no chão, 6 chances para o Kaique França. Cruzeiro iguala tudo aqui. Depois do gol, o Luca foi tirar satisfação com o jogador do Cruzeiro, com o Lucas Oliveira. Não entendi exatamente a confusão, mas o juiz já apartou o problema, tudo tranquilo e tudo igual no Majestoso. O clima ficou quente ali entre o Luca e o Oliveira. 1-1, placar do jogo. Gabi Castro no finalzinho, hein? No apagar das luzes esse primeiro tempo, hein, Gabi? Tá enfrentando o líder da competição, a melhor equipe do Campeonato Brasileiro da Série B, através de uma bola aérea, era uma alternativa. O Cruzeiro tava gostando do jogo neste finalzinho e aí empata de cabeça e vem pra cima nos últimos minutinhos. Agora o Amaral deu uma espanada ali pelo meio, pede desculpa, a bola foi pra fora, arremesso semanal pro Cruzeiro lá pela direita, tá girando pela última vez o ponteiro, 47-50, tem manual pro Cruzeiro lá pelo lado direito, vai se ajeitando lá Léo Paz pra fazer a cobrança, ele busca alguém pro passe, deixou mais atrás, agora sim, Zé Ivaldo na cobrança, joga pelo meio, tem Oliveira brigando pela bola, apita o árbitro, bota um ponto final neste primeiro tempo, a 48 minutos,
Fim do primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, Um para Macaca Amaral. Cruzeiro, Um pro Cruzeiro. Zé Ivaldo. Opa! Vou dominando a bola, vou deixando no central da bola com ele, Rafael Pio. Chega mais, Pio. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 19 horas mais 49 minutinhos. Foi no finalzinho da primeira etapa. Macaca vencia o Cruzeiro, sofreu um empate já na reta final. E sem dúvida nenhuma, né, Dri Almeida, que aí a conversa acaba acontecendo para dar aquela arrumadinha. A Macaca deu uma dormida no fim do primeiro tempo, Dri. Pio, cochilou e até por isso o técnico Hélio dos Anjos coloca todos os reservas em processo de aquecimento num sinal de que pode mexer logo no começo da segunda etapa. E os jogadores do Cruzeiro aqui também passando por mim, todo mundo já se encaminhando para o vestiário aí para ouvir as instruções do técnico Paulo Pesolano, que também estava muito agitado no primeiro tempo. Vamos ver se dá para ouvir o Felipe Amaral? Também o gramado tá um pouco encharcado, mas creio que a gente vai ouvir o professor agora, vai voltar mais forte também no segundo tempo. Aí, Amaralzinho, autor do gol da Ponte nesse primeiro tempo, em que a Macaca vai empatando com o Cruzeiro pelo placar de 1-1. Gabi Castro, um destaque do que foi essa primeira etapa e do que será o seu comentário de daqui a pouco, Gabi. Boa noite, Gabi Castro. Boa noite mais uma vez para você, Rafael Pio, e para os amigos da CBN Campinas que continuam nos acompanhando. Mesmo com este gol tomado, Pio, foi um dos melhores primeiros 45 minutos da Ponte neste Campeonato Brasileiro da Série B, porque enfrentando o líder da competição e a melhor equipe, a Ponte teve intensidade, teve marcação-pressão, marcou um belo gol com o Amaral, impediu o adversário de controlar o jogo, defendeu e atacou muito bem, teve muitas oportunidades para marcar o segundo gol, mas está enfrentando o líder da competição e aí no finalzinho, através de uma bola aérea, sofreu este gol. Segundo tempo promete muito e já eu falo também porque que foi um dos melhores 45 minutos da Ponte. Deixa eu aproveitar rapidamente e dar uma passadinha com o Fábio Scheibe também, porque o torcedor da Ponte, claro, faz as contas, né, Fabião? Você dizia que a Macaca ficava naquele momento da vitória parcial a 2 pontos do Vasco, agora 4 pontos de diferença em relação ao G4, né, Fabião? É verdade, Rafael Pio. A Ponte volta volta à 7ª colocação com 44 pontos, mesmo número de pontos do Ituano, que tem 44 na 6ª colocação. O Vasco, que joga amanhã com o Londrina, tem 48 e o próprio Londrina é o 5º colocado com 45 pontos, Pio. Valeu, Fábio Scheibe, que daqui a pouquinho vai trazer resultados e jogos desta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho Gabi Castro vai eleger o craque da primeira etapa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. Ponte Preta, Cruzeiro. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. Agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. 44. Você sabe o porquê do nome voto envergonhado? Por causa da vergonha que as pessoas sentem de votar no que é errado. Se você tem vergonha de votar no Bolsonaro pelo que ele fez, chegou a hora de mostrar que você não tem vergonha nenhuma de votar em quem faz o certo. Se você quer o certo para o Brasil, eu peço seu voto. 44. Soraya.
Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Baleia Rossi é 1515. Pra federal é 1515. Nele eu posso confiar. Com ele eu posso contar. Baleia Rossi é 1515. Deputado federal é 1515. Nele eu posso confiar. A experiência me permite fazer ainda mais e cada vez melhor. Baleia Rossi Federal 1515. Conto com você e você pode contar comigo. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Ponte Preta, Cruzeiro. Apresentação: Rafael Pio. 19 horas mais 56 minutinhos, de volta com o Central da Bola. Intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Nesse momento, a Macaca vai empatando com o Cruzeiro pelo placar de 1-1 no Majestoso. E agora é hora do Gabi Castro eleger o craque do jogo. Gabi Castro, existe menção honrosa em primeiro tempo? Porque se existir, eu tenho certeza que haverá. Existe, Pio, existe, porque tá enfrentando o líder da competição e eu falei que foi um dos melhores 45 primeiros minutos da Ponte. Então tem que ter menção honrosa sim também, viu? Além do meu craque. E aí, menções e craque, Gabi? Vamos lá então. Eu vou dar Eu tava em dúvida se o meu craque eu ia dar pro Amaral ou pro Olisson, porque os dois jogadores de meio campo da Ponte foram muito bem, viu? Bateram ali junto com o William Oliveira e com o Felipe Machado, que são os dois volantes da equipe do Cruzeiro. Foi um duelo muito interessante, então é no meio campo que nós tivemos no dia de hoje. Eu vou dar uma menção honrosa pro Elvis, muito bem, viu? Além do escanteio, cobrança de falta, tá conseguindo armar, tá mais participativo hoje, então gostei do Elvis. Vou dar minha menção honrosa pro Olisson, incansável defensivamente, mas ofensivamente aparecendo, tanto é que com 45 segundos ele cabeceou. Mas o Amaral também fez uma boa partida e o gol tem um peso muito importante. Foi um golaço do Amaral. Ele já tinha tentado um chute e o Rafael Cabral tinha defendido parcialmente e ele não desistiu. 2 minutos depois finalizou novamente, acertou um chutaço e fez o gol. Então, como o gol tem um peso importante, Amaral foi o craque deste primeiro tempo. Felipe Amaral, pro Gabi Castro, o melhor da primeira etapa. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne.
Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caroene. Ponte Preta, Cruzeiro. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. É 22, é 22. O governo Bolsonaro trabalhou firme e forte contra o crime e a corrupção. Por isso, sou bolsonarista de verdade. Com Deus no coração, apoio a pátria, a família e a polícia para uma sociedade livre e segura. Venha fazer parte dessa história. Vote Coronel Américo, deputado estadual 22038. 22038. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão que Brasil que você quer. Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor. Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade. Se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira. Pense e escolha. Tá nas suas mãos. Lula presidente. O Brasil da esperança. Central da Bola. Ponte Preta, Cruzeiro. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, em ponto, segue intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Ponte e Cruzeiro vão empatando por 1-1. Rapidinho, Fábio Chaib, os jogos dessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Fabião. Rafael Pio, além de Ponte Preta e Cruzeiro, nesta noite temos o clássico pernambucano entre Sport e Náutico às 21h45 na Ilha do Retiro. Amanhã tem Tombense no Horizontino e Vasco e Londrina. Na sexta tem CSA e Guarani com total cobertura CBN, Operário e Vila Nova, Sampaio Correia e Grêmio e Chapecoense e Bahia. No sábado, para fechar a 32ª rodada, tem Brusque e Criciúma e Ituano e CRB. E muitos desses importantes, tanto para a Ponte quanto para o Guarani, seja na parte de cima ou na parte de baixo da tabela. E agora o Gabi Castro vai analisar o que foi o primeiro tempo de Ponte 1, Cruzeiro também 1. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E se foi um dos melhores primeiros tempos da Ponte no campeonato, a expectativa para a segunda etapa também pode ser boa, né, Gabi? Altíssima, viu, Rafael Pio? E por que eu gostei do primeiro tempo da Ponte? Você está enfrentando uma equipe que é a melhor visitante da competição, 6 vitórias, 6 empates, só 3 derrotas do Cruzeiro fora de casa. Tem o melhor time do retorno em pontuação, melhor ataque da competição com 44 gols, tem a melhor defesa, 14 jogos de invencibilidade. Aí você tem um começo de jogo da Ponte com marcação-pressão, mesmo com o gramado pesado, que dificulta as ações, porque em determinado momento a bola fica parada na poça, em outro momento essa bola corre. Então tem aquela imprevisibilidade e mesmo assim a Ponte corre os seus riscos, a linha de marcação dela muito alta, marcação-pressão, já teve um escanteio com 2 minutos, um cabeceio do Olisson com 49 segundos. Então foi uma Ponte Preta que teve uma intensidade, que teve essa marcação-pressão até 20 minutos do primeiro tempo, Rafael Pio e amigos da CBN Campinas. O Cruzeiro não tinha finalizado uma vez, então a Ponte, a gente pode dizer que a Ponte conseguiu controlar o jogo, conseguiu controlar a equipe do Cruzeiro, que é muito boa, que já conquistou o acesso, mas que está em busca do título. Então não tem ressaca no dia de hoje. É um Cruzeiro que não estava conseguindo sair das armas que a Ponte colocou em campo
no dia de hoje. Amaral fez um golaço, um belo de um chute, depois de um bate-rebate. Mas por que o bate-rebate aconteceu dentro da área? Porque a Ponte estava com 5, 6 jogadores, porque estava na disputa pela bola, porque foi em busca dela. Não está preocupado defensivamente, estava preocupado ofensivamente, queria ganhar o jogo. A Ponte quer se aproximar do G4. Uma vitória hoje deixa a Ponte a 2 pontos. E é evidente isso. E a Ponte marcou o gol, continuou em cima do Cruzeiro, teve muitas oportunidades. Rafael Cabral, por pouco, não sofreu gol em 2 oportunidades. Só que, como eu disse, você está enfrentando uma grande equipe, que é a líder da competição, que tem o melhor ataque. Então, por mais que o Cruzeiro não tenha feito uma partida brilhante neste primeiro tempo, quando a Ponte retorna ao gramado, só que você tem qualidade do outro lado. Então o Cruzeiro já tinha assustado com o Bidu do lado esquerdo, Bruno Rodrigues jogou muito bem pelo lado do Cruzeiro, e aí numa bola aérea, numa cobrança, ela foi direto na segunda trave, onde estava o Zé Ivaldo, que já tinha finalizado muito bem para uma defesa do Kaique França, e aí ele conseguiu igualar o marcador. Para este segundo tempo, jogo completamente aberto, e espero um jogo parecido do que foi o primeiro tempo, tá, Rafael Pio? Então, com a Ponte pressionando o Cruzeiro, indo em busca dessa vitória, e o Cruzeiro, que já conquistou esse acesso, que tem uma vantagem para o segundo colocado, pode correr riscos. Então, também deve dar espaço para a Ponte, porque deve atacar também. Estou esperando um jogo lá e cá, e a gente vai conferir tudo isso a partir de daqui a pouquinho, viu, Pio? E só um pitaquinho muito rápido. Que goleiro Kaique França, não, Gabi Castro? Muito seguro, fazendo boas defesas, grata surpresa, viu? E é goleiro que é da Ponte Preta, não tá por empréstimo não, o que é uma boa notícia, né, Pio? Gabi Castro e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook Logos Materiais Elétricos.com.br. Agora sim, perdão. Odri Almeida. Sim. O Cruzeiro tá no ânimo para voltar pro campo, hein, Dri? Já passaram dos 15 minutos de intervalo, né, Pio? E até agora nada. Agora é que os jogadores do Cruzeiro retornam ao gramado e a Ponte Preta vai mudar o Fraga. Daqui a distância me parece o Fraga que vai entrar. A TV tá mostrando, tá com uma câmera ali na boca do túnel e mostra os jogadores do Cruzeiro voltando lentamente, caminhando. Daqui a pouquinho, Adriano Almeida também vai confirmar a alteração na Macaca. De volta para todo o segundo tempo no estádio Moisés Lucarelli. Ele que tá afiado, tá com a garganta daquele jeito que eu gosto. Vai, cabelinha! Ponte Preta, Cruzeiro. Opa, deixa comigo, a bola já tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo, de 1 para Ponte, 1 também para a equipe do Cruzeiro. A cara dos jogadores voltando ali pro gramado, ali no túnel, como disse o Pio, é aquela cara assim, nós já subimos, vamos embora para casa. E outra, tá frio e chovendo, viu, Carlos Cabelo? 15 graus caindo, uma garoa fina, o gelado, apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli! Ponte Preta, Cruzeiro! Futebol, vamos CBN! Cruzeiro já chegava lá pela esquerda, tem marcação do Igor Formiga, ele cortou na primeira, na segunda ele jogou pra fora. Era o Bruno Rodrigues, estava do lance, arremesso manual de graça ali pra equipe da Macaca. Arremesso manual já cobrado, Eduardo Brock no campo defensivo, já despacha pro campo de ataque no meio do caminho, quem chega é o Guilherme Souza para fazer o corte, tá bem no jogo, Guilherme, sobra de bola no peito do Leonardo, abriu com o Nicolas, lado esquerdo, já vem Ponte Preta pro campo de ataque, carrega a bola, faz o domínio na perna direita, recua com o Arthur, domina a bola, perde a canhota, inverte a jogada, encontrou Elvis livre de marcação pelo meio, botou pro Leonardo pela meia esquerda, faz o toque na frente. O árbitro aponta a bola, sai jogando a equipe do Cruzeiro, nada de falta, mas teve substituição na Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Segunda alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos, foi embora o camisa 19, Felipe Amaral, autor do gol da Macaca, para entrar
32, Fraga. Fraga, camisa 32, tá no jogo. Vem Ponte Preta com o Alisson ali pelo meio, encontra o Elvis, livre de marcação, agora sim encostou pra cima dele ali, já faz a abertura pelo lado esquerdo, o Arthur, faz o domínio, Nicolas passou lotado, ele volta a bola pela meia, Leonaldi, recebeu, devolveu no Arthur de primeira, passou pro Nicolas, livre, tocou, Leonaldi, linha de fundo, chegou, cobertura pra cima dele do Zé Ivaldo, faz o domínio, gira o corpo, dá o bico da bola, joga em direção ao campo de ataque, tenta fazer o domínio, o Edu não consegue, marcação do Fraga, recupera a bola, tenta o toque pelo meio, chega o William Oliveira na dividida, sobra de bola com o Arthur, chega rasgando por baixo o Zé Ivaldo, almecando a bola, atravessa todo o campo, vai lá com o Kaique França, que vai botando ordem na casa da Macaca. Vamos chegando a 2 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Fraga no meio campo, no Gabicá, no lugar do Amaral, autor do gol Ponte Pretano. Acho que deve ter sentido, né, Amaral, porque ele fez um belo primeiro tempo, tava fazendo uma dupla muito boa ali com o Leonaldi. Olha a Ponte. Vem com o Igor Formiga lá pela direita, gingou pra lá, pra cá, na frente, Eduardo Brock, carregou ali de fundo, o Brock foi pra cima dele, ele gira, tenta o cruzamento, travado na hora H. Bem ali na frente da dona Gisele. Pra fora a bola, remexe manual pra Macaca. Lá pelo lado direito dá o Igor Formiga pra fazer a cobrança. É o Elvis que vai se apresentando ali. Tem o Fraga mais atrás, ele recebe o Elvis. Elvis devolve pro Formiga. Rola a bola com o Fraga. Fraga já dá um tapa na bola com o Alisson. Protege, ginga. Rola a bola, devolve lá com o Elvis. Ponta direita. Preparou o cruzamento. Vem bola pra área. O desvio. Bola pra fora, escanteio. Lá pela direita o escanteio que favorece a equipe da Macaca, que vem pra cima do Cruzeiro. Adriano Almeida. O Bruno Rodrigues é quem tava ajudando aqui na marcação. O Elvis chutou, tentou o cruzamento, o jogador do Cruzeiro mandou para escanteio. É o primeiro escanteio do segundo tempo, o Elvis na bola. Elvis perto da direita, levantamento da área, desvio de cabeça, pegou, rebateu o goleiro, sobra de bola no meio. Chega a zaga do Cruzeiro para fazer o corte. Bola vai sobrando com o Leonaldi, já ajeita na perna direita, inverte a jogada, encontra o Elvis aberto lá na direita. Bola quica no gramado, o Elvis domina, não domina, um toque de primeira de cabeça pro Alisson. Já recebeu, dominou, deu uma penteada na bola, tem marcação para cima dele, vai programado, pé de falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo. Vai chegando mais uma vez, brigando pela bola, arremesso manual, agora dado para a equipe do Cruzeiro, torcida pega no pé do Ramon, abate Abel, pediu uma falta ali para cima do Alisson. Cruzeiro vem pro ataque, Fábio Sanches de cabeça escora, recupera a bola, o Edu toca de cabeça, faz o lançamento lá pela esquerda, chega o Kaique França para fazer o domínio e botar ordem na Macaca. Adriano Mendes, eu achei que foi falta em cima do Alisson, viu, Ri? Olha, Cabela, aqui de baixo eu achei uma disputa normal do jogo. Os jogadores ponte-pretanos ficaram bem furiosos, mas para mim um lance normal. Chega a Ponte Preta, chega também ali na cobertura Oliveira, a bola vai pra fora, só tiro de meta, Gabi. O Emerson Santana no YouTube pergunta por que o Alisson não apareceu no jogo. O Alisson, ele tá aparecendo no jogo, é um jogador que corre, só que hoje, como a Ponte está enfrentando o líder da competição, ele tem uma importância maior defensivamente do que ofensivamente. Quando a Ponte enfrenta outras equipes dentro de casa, ele é sempre esse efeito de surpresa, que aparece na área, às vezes finalizando. Hoje, como o Cruzeiro tem muita qualidade, tem jogadores que ele precisa tomar cuidado e ele tá ajudando muito o Igor Formiga, ele tá com esse papel mais defensivamente, mas tá aparecendo no jogo hoje sim. Vem Macaca pro ataque, Igor Formiga brigando pela bola, cai no gramado, recupera o Cruzeiro, já sai jogando lá pela esquerda, tenta escapar pro gramado. Olha o Alisson, bota o corpo pra frente, derruba a bola, sai jogando na dividida, ficou caído o jogador da Macaca, junto com o jogador, os dois caíram ali do Cruzeiro, também da Macaca, Cruzeiro ficou, da Macaca levantou, vem pro ataque, Cruzeiro, lançamento lá pela esquerda com o Bruno Rodrigues, deu uma pedalada de um lado e do outro, carregou, chegou por baixo pra fazer o quarto, o Fraga não, Guilherme Souza tava lá por baixo pra botar pra fora. O jogo é quente, o jogo é agitado, já 5 minutos deste segundo tempo. As 4 apitou como é segundo tempo, agora já estamos com 5 minutos. O tempo passa muito rápido. É uma imprevisibilidade que, meu Deus do céu. Isso é coisa de Tite, viu? Imprevisibilidade, né? É coisa de Tite isso aí, viu? Olha o Cruzeiro, trabalha a bola lá pela esquerda, chega por baixo o Alisson, já faz a roubada pra sair jogando, o lançamento é feito, é pro Luca, bola quica no gramado, o Luca domina, na frente do marcador que é o Oliveira, toma falta, é falta pra Macaca lá pela direita. 5 minutos e meio deste segundo tempo, 1-1 é o placar do jogo. Você que está chegando agora, participando com a gente aí, acompanhando a transmissão, seja pelo YouTube, pelo aplicativo, pelo portal CBN, também pelo FM, vai mandando mensagem, vai interagindo conosco aí, 991869070 é o nosso WhatsApp, 991869070 é o nosso WhatsApp, também pelo YouTube você pode interagir, mandar aquele recado bem bacana. Olha a Macaca, tabelinha feita lá pela direita, pintou cruzamento, rasteiro por baixo, quem chega para fazer o quarto ali pelo meio é o Oliveira, faz o quarto e sai jogando
Bruno Rodrigues lá pela direita, faz a feita no primeiro, passa pelo segundo, escapa no terceiro, carrega pelo círculo central do gramado, deu um tapa na bola, Zé Ivaldo, carrega pela direita, deu um tapa nela pro Léo Paz, lado direito, pintou cruzamento, veio o rasteiro por baixo, tem marcação, ponta e pretana, chega por baixo pra fazer o quarta zaga da Macaca. Era o Fraga que chegava ali pra fazer o quarto e bota pra fora, arremesso, não tem pressa, o Cruzeiro já cobrado, bola rolada ali pelo intermediário, o Alisson chega na dividida e vai pintar cartão pro Alisson. Na dividida ali com o Oliveira, ali pelo Oliveira, não, era o William Oliveira ali pelo meio, né? Recebe a falta, o jogo tá parado, pintou cartão pro Alisson, Adriana. Eu acho que ele nem foi na maldade, ele até levantou os braços aqui reclamando do cartão, mas sem querer também é perigoso, né, Cabela? Porque o Alisson deu uma disputa de bola muito forte com o William Oliveira e acabou escorregando, passou do ponto, e aí esse choque a mais originou o cartão amarelo para o camisa 25 da Macaca. É a intensidade, né? Previsibilidade, intensidade, né, Gabi? O Tite tá na moda, tá bem, né? A gente tá escutando muita coletiva dele, mas de fato, teve excesso ali do Alisson, chegou atrasado, foi no carrinho, acabou acertando o jogador do Cruzeiro sem bola, então recebe o cartão amarelo, precisa tomar cuidado, porque o gramado tá pesado e provavelmente ele vai ter que fazer outras faltas, então vai ter que ser inteligente para cometer essa falta para parar o Cruzeiro. É falta que favorece o Cruzeiro ali pela minha direita. Bidu tá na Bidu não tá na bola. Quem tá na bola ali é o próprio Oliveira, que tá no lance ali, é o Machado, né? Pra fazer a cobrança de perna direita. Felipe Machado. O Machado de perna direita, de perna canhota. Quem chega na bola, Eduardo Brock, tá na intermediária, bola, Machado, a bola passou por ela, o Brock é batida. Kaique França faz a defesa com tranquilidade, bota a guarda na casa da Macaca. Tem informação, antes tem informação do jogo. Tem informação de gol aí, meu caro Fábio Scheid. É verdade, no Castelão em Fortaleza, o Fortaleza faz 2-2 com o Flamengo. E no Maracanã, o Fluminense faz 3-0 no Juventude. E o Pio quer falar também, né, Pio? Tem mensagem chegando, a galera tá interagindo aí, Rafael Pio. Tá interagindo, jogo bom é assim, né, Cabelinha? Boa noite, tô ligado. Tá valendo nada disso, pode continuar, Pio, porque tava 2 metros à frente ali o Bruno Rodrigues, agora o senhor Éder Alexandre Catarinense, levantou o instrumento na hora certa, viu, Rafael Pio, pode continuar aí. E o Júlio César aqui de Campinas manda: boa noite, tô ligado na CBN torcendo por mais uma vitória da Ponte. Boa noite também para toda a família Caludo. Tá dizendo que a Macaca vai somar mais 3 pontos. O Walter Nicolucci do bairro Ponte Preta tá aí pertinho também mandando abraços. E abraços pro Matheus Vicente Correia lá de Itu, amigo de Fábio Scheid. Se é lá de Itu é amigão, né? Toca a bola, a equipe da Ponte Preta vem ali pela amiga direita, rola a bola, Formiga lá na direita, o Alisson recebeu, dominou, tentou fazer uma graça, perde a bola, Bruno Rodrigues ficou com a bola dominada, sobra, cometeu a falta lá. O Alisson chegou atrasado de novo, cometeu falta. Cuidado, Alisson! Cuidado, Alisson! Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Outra falta ali pro Cruzeiro, dessa vez foi o Leonardo que cometeu, o árbitro para o jogo, anota a falta, é falta para a Raposa ali pela intermediária, campo defensivo. O Alisson era daquela lista dos pendurados, Adriano Almeida? Não, Cabela, o Alisson não estava pendurado, tá livre para enfrentar o próximo adversário da Ponte, Sampaio Correia, fora de casa. Vem Cruzeiro pro ataque lá pelo lado esquerdo, Bidu rolou pra trás, preparou Bruno Rodrigues, a batida pra fora. Tem desvio no meio do caminho, bola pra fora, escanteio. E ali no meio da área, olha como tá bravo ali o Luvador no meio da área, pedindo a bola ali. Quando o Bidu rola a bola pra trás, o Luvador tava ali no meio da área, ficou bravo, pé da vida, tá gesticulando até agora, mas o escanteio lá pra Raposa, viu, Dri? No momento em que a torcida do Cruzeiro acende as lanternas, uma festa bonita aqui da torcida rival do setor visitante do Majestoso. 10 minutos e 20, tem escanteio para Raposa lá pela esquerda, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, autoriza o árbitro, vem fechadinho, Kaique França deu um soco na bola, tira o perigo, o Léo Paz devolve a bola para a área, o Leonaldi de cabeça tira da grande área, sobra com o Edu pela direita, pintou o cruzamento, vem pelo meio da área, Arthur de cabeça, e uma testada, a bola botou para fora, é outro escanteio, dessa vez é pela direita que favorece a equipe da Raposa, Adriano Almeida. Depois do cruzamento pelo lado direito, a bola veio perigosa, muito perto do gol, o Arthur cabeceou pra cima, de qualquer jeito, do jeito que dava, mandou essa bola para escanteio. É mais um escanteio para Raposa, agora do lado direito do ataque. E naquela alternância durante a partida, né? Agora é o momento do Cruzeiro no jogo.
Bidu tá na cobrança de perto da canhota. Lado direito, ataque cruzeirense. Bidu de perto da esquerda pro levantamento. 11 minutos. Bidu rolou pra entrada da área. Sobra de bola com o Nicolas. Sai correndo com ela. Vem contra-golpe da Macaca. Bota velocidade. Encontra Zé Ivaldo pra cima dele. Ele encarou, brecou, olhou, carregou, buscou alguém pro passe. Ninguém encostou. Ele tenta a finta. Sai com bola e tudo. Fica reclamando o último toque cruzeirense ali, mas acho que foi ele que tocou. Aqui deu, pelo menos na hora, eu até falei que tá com bola e tudo ali. Demorou, né? Não tinha ninguém ali pelo meio para acompanhar ele também. Não tinha jeito, né, Gabi? E decisão errada também, né? Porque ele foi indo pra lateral e ele foi se isolando. Ao invés de ir pro meio pra alguém auxiliar ou até da ponta direita, ele foi indo pro lado esquerdo, onde não tinha absolutamente ninguém. Aí ele ficou marcado pela lateral, marcado pelo jogador do Cruzeiro, se enrolou com a bola e saiu com bola e tudo. Tem arremesso manual que favorece a equipe do Cruzeiro pela direita. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol de Campinas. 12 minutos passados, é o segundo tempo de jogo. 32ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. Macaca Amaral, pra Ponte vem. Elvis na frente da grande área, rolou pra chegada do Alisson, rolou pra Luca, lado esquerdo, encarou, marcação, devolveu. Entrada da área com Elvis, dá um tapa na bola de 3 dedos na grande área. O Luca toca a bola, vai entrando pra fora do gol. Tentou de cavadinha, sem ângulo, por cobertura. A bola toca na rede atrás do travessão, foi pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Era o único recurso que o Lucas tinha, porque ele já estava muito perto da linha de fundo. Ele viu o Rafael Cabral saindo, foi inteligente, mas não deu. Teria que ser um toque muito preciso, muito ideal para que o segundo gol saísse. Conferindo o placar do jogo, a Ponte Preta tem 1, Amaral marcou a 18 do primeiro tempo. Cruzeiro também 1, Zé Ivaldo de cabeça, 46 também no primeiro tempo. Tá tudo igual aqui no Moisés Lucarelli, Fábio Chaime. Pela Série A do Brasileiro, segue na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Atlético Goianiense também 1. Curitiba vai batendo o Ceará por 1-0. Fortaleza empatando com o Flamengo por 2-2. Mais tarde, às 21h45, tem Atlético Mineiro e Palmeiras e Goiás e Botafogo. Futebol do CBN. Tem falta anotada ali no círculo central do gramado. Falta do Elvis. O Elvis comete a falta, fala que não, fica nervoso, olha pro árbitro, o árbitro manda voltar. E o Cruzeiro tá contente pelo jeito com esse placar, viu? Vai ganhando um tempinho aqui, um segundinho ali. Agora sim, foi pra cobrança. Faz a cobrança o William Oliveira, joga lá pelo lado esquerdo, domina no peito o Brock. Coloca no gramado, tá longe a marcação. O Alisson vai se apresentando ali pra fazer a cobertura. Ele já faz o lançamento, bota na grande área o lançamento ali do lado esquerdo, ataque do Cruzeiro. Fraga, o Guilherme chega na bola. Último toque do jogador Ponte Pretano, bola pra fora, escanteio e tá sentindo o Guilherme lá, hein? Tá sentindo lá o Guilherme, mas o escanteio favorece a equipe do Cruzeiro, Adriano Almeida. O Guilherme agora sentindo, fazendo um alongamento ali, abaixado. O árbitro pede até para esperar para o Bidu e para o Felipe Machado esperarem na cobrança de escanteio. Ele vai voltar, vamos ficar de olho nele. Tá de olho ali no Guilherme Souza, tá tudo bem com ele ali aparentemente. Aparentemente tá tudo bem ali. Escanteio cobrado, levantamento da área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. O Nicolas toca de cabeça, não tem ninguém da Ponte lá, daquele lado lá. Vai chegando lá Bruno Rodrigues para ficar com ela. Já domina, perto da direita, devolve a bola na grande área. O lançamento foi feito, aí, opa, subiu ali de cabeça. Foi falta ali, seu juiz. Foi falta ali, sobra de bola Cruzeiro. O lançamento feito, bola para fora, desfio, escanteio de novo. Pra mim, falta do louvador ali pra cima. Me parece que era o Igor Formiga que tava no lance, Adriano Almeida. Eu também achei falta, Cabela. O jogo é muito pegado e o árbitro tá deixando correr. Isso é perigoso. Escanteio já cobrado. Já cobrado. Mais uma vez, Bruno Rodrigues, levantamento da área. Sobe Guilherme pra fazer o corte de novo. Sai jogando de novo. Ô, Nicolas de novo. Faz o cabeceio, dá de graça ali para a equipe do Cruzeiro. Já repõe o Cruzeiro do campo de ataque. Lançamento feito lá pelo lado esquerdo. Sobe para fazer o domínio. Briga pela bola. Bola espirrada. Sobra pelo intermediário. William Oliveira toca na bola. Faz o passe pela direita. Zé Ivaldo chega na ponta direita para o cruzamento. Vem rasteirinho. Desceu no meio do caminho. Kaique França faz a defesa. Gabi Castro, o jogo é corrido, o jogo é quente. O Cruzeiro tá melhor no jogo nesse momento. O Cruzeiro é melhor no segundo tempo. O Cruzeiro ele fica mais com a posse de bola. Ele não consegue finalizar de longa distância. Então ele fica muito com essa posse de bola. Ele tem dificuldade de criatividade. Ele explora bastante essa bola aérea. E a Ponte ela é mais objetiva. Então ela pega essa bola, ela já vai pro ataque e ela já consegue fazer essa finalização. Mas é muito pouco ainda. Então acho que o técnico ali dos Anjos deve estar conversando com o Guilherme, com o seu auxiliar. Já deve pintar alguma
alteração, provavelmente no ataque. Então daqui a pouco ou o Ribamar ou o Bruno Alves devem entrar em campo. E nós falávamos do Nicolas quando entra no lugar do Fecim no primeiro tempo, era a chance que ele tinha para mostrar o futebol num time que tá jogando bem agora. Quando ele estava atuando lá no primeiro turno, é um time que não estava legal, ele entrava, não ia bem, agora tem tudo para jogar bem, mas não tá dando certo não. Não consegue, o Nicolas não consegue fazer um encaixe nessa equipe da Ponte, ele tem muita velocidade, mas ele não consegue tecnicamente agregar. Olha, o Cruzeiro vem com o Bruno Rodrigues, faz a travada ali, toma o toque por baixo da chegada do Fábio Santos, vai tomar cartão e a falta anotada para a equipe do Cruzeiro, viu, Adriano Almeida? Mais uma falta e agora cartão para o Fábio Sanches e eu vou aqui na minha colinha, Cabela. Dá uma olhada se o Fábio Sanches estava pendurado. Não, é mais um que também pode atuar na próxima rodada, mas está amarelado o zagueirão da Macaca. Leonardo desabou ali, hein? Leonardo desabou, ele chegou ali, onde ele está caído, ele fez um sinal para o banco e desabou. Rapidamente entra o departamento médico da Ponte Preta em campo, tem falta para o Cruzeiro, mas o atendimento é para o Leonardo. Departamento médico da Macaca está em campo ali com 17 minutos deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. É no rosto, Cabela, me parece que tá sangrando o Leonaldi e acho que foi sangue pra camisa, ele vai ter que trocar de camisa o Leonaldi, tanto é que já estão correndo pro vestiário da Ponte. Então realmente deve ser um atendimento que vai demorar um pouquinho mais, não sei se vai ter que dar ponto ou colocar aquela touca, mas é um atendimento de sangramento pra cima do Leonaldi. Muito bem, estamos com 17 minutos e meio deste segundo tempo, tá 1-1 o placar da partida, o jogo tá paralisado pro atendimento do Leonaldo ali em campo, o Ramon Abate Abel, o árbitro da partida, tá acompanhando bem de próximo ali também. E... Cabela. Pois não. Mas deixa eu só aproveitar que o jogo tá parado. A Adri falou e falou muito bem, né, a respeito do que aconteceu entre as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro. E a informação que chega até por parte da Polícia Militar, né, e o próprio comandante do PAEP respondendo ao questionamento do jornalismo da CBN Campinas se algum dos ônibus que vinham aqui para a cidade retornaram para Minas. A resposta da PM foi que a PM de Minas abordou e, utilizando o estatuto do torcedor, encaminhou o ônibus para BH. Todos os envolvidos em atos de violência estão vindo ou vieram para Campinas ônibus que não tiveram ações violentas. Essa foi a resposta da Polícia Militar, viu, Cabelo? Legal. O público é bem abaixo do que esperávamos hoje aqui no Moisés Lucarelli, né? Tanto do lado Ponte Pretano como do lado cruzeirense também, né? Eu achei que do lado cruzeirense estaria lotado ali, mas tá faltando muita gente para tampar aquele buraco ali, aquele espaço ali, né, Adriano Almeida? Sim, Cabela, pela minha observação, eu acho que 5 ônibus quase lotariam o setor visitante. De repente, 70%, 80%. Hoje a gente tem aí no setor visitante 50%. E da torcida da Ponte, eu imagino aí cerca de 5, 6 mil torcedores. Eram esperados 10, né? Falta cobrada, levantamento da grande área, sobe a zaga, faz o corte, a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Mexeu o Cruzeiro, daqui a pouquinho Adriano Almeida confirma pra gente quem que saiu, quem que entrou na equipe do Cruzeiro. E Cabela. Oi. Ribamar deve vir aí, tá? Intensificou o processo de aquecimento. Legal, legal. Tá aí, portanto, daqui a pouquinho pode vir Ribamar na equipe da Ponte Preta, 19 minutos e meio deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha a Ponte, vem pro campo de ataque, no bate-rebate, a sobra de bola com o Alisson lá pela direita, ele já faz o domínio, a Ponte inteirinha no campo de ataque, o Elvis recebeu, dominou, tenta o passe no meio do caminho, faz a roubada, fica todo mundo pedindo toque de mão, Cruzeiro na roubada, vem pro ataque, carrega Bruno Rodrigues, bota a velocidade, chega por baixo na recuperação, ali pelo meio, Leonaldo, que já tá com touca de nadador, já se atirou ali onde tem aquela poça d'água ali, tá tudo certo ali. Já trocou de camisa. Já trocou de camisa. Camisa e calção, viu? Precisou trocar a vestimenta inteira. Tá certo, então, vamos lá, então tem substituição na equipe do Cruzeiro. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração no Cruzeiro. Foi embora o 7, Léo Paris, para a entrada do 42, Giovani Jesus. Giovani Jesus, camisa 42, está no jogo. Escanteio pro Cruzeiro, é pela direita.
É o 8º escanteio para a equipe do Cruzeiro contra a 7 da Ponte Preta e passou à frente no número de escanteios. O Cruzeiro está o 15º escanteio em todo o jogo. 21 minutos deste segundo tempo. Tem pressa nenhuma para a cobrança ali também. Tem o Machado na cobrança, tem o Bidu que vai chegando ali também. Os dois vão se apresentando, um de perna direita, outro de perna canhota para o cruzamento que vem para a grande área. Ribamar continua fazendo aquele trabalho final de aquecimento aqui à frente do banco de reserva da Ponte Preta. Vai pintar cruzamento na área. Autoriza o árbitro Bidu na batida, perna canhota, levantamento feito ali pelo meio. Fábio Sanches sobe lá em cima para fazer o corte. A sobra de bola do sobe e desce da bola para a equipe do Cruzeiro. Machado de cabeça ajeita pela ponta direita. Vai chegando ali o Nicolas junto do Bidu. Nicolas perde o lance. Sobra de bola mais uma vez a equipe do Cruzeiro. Machado, cruzamento feito, desvio. Cruzeiro! Que bobeira do Nicolas! Que bobeira do Nicolas! A bola estava saindo pela linha de fundo. Ele foi proteger a bola, perde a bola e o cruzamento feito lá na segunda trave. Edu joga pro fundo do gol. Virou do Cruzeiro para cima da Macaca. O Edu marca. Mais um cruzamento. Essa atravessou rasteirinha. Bola lá na segunda trave. O Edu manda pro fundo do gol a 22 minutos deste segundo tempo. Cruzeiro passa à frente, vira para cima da Macaca. 2 pro Cruzeiro, 1 pra Macaca. Adriana Almeida. O Cruzeiro é coroado porque vivia um melhor momento no segundo tempo. Depois da falha do Nicolas, o cruzamento veio pelo lado direito e encontrou o Edu lá no segundo pau. Ele pegou de primeira, num chute rasteiro, cruzado. Pouquíssimas chances do Kaique França fazer alguma coisa. Cruzeiro vira no majestoso e encaminha o título da Série B, 2-1. 2-1, Cruzeiro tá na frente. Que bobeira do Nicolas. Olha a ponte, vem com o Igor Formiga fazendo a fila ali pela intermediária. Protegeu bem a bola, devolve com o Alisson. Lá na ponta direita, cresce a Macaca, vem pra cima. Vai agora em busca do resultado negativo. Tá perdendo, tá 2-1 pro Cruzeiro. Cai no gramado, o Igor Formiga pede falta. Fica todo mundo olhando ali e auxiliar do arremesso pra equipe do Cruzeiro. Torcida pega no pé, vem à sua frente aí, Henry. O Formiga protegeu a bola e aí vieram 3 jogadores do Cruzeiro. E aí conseguiram chutar a bola pra cima dele. Eu não vi uma falta, não. Vi uma proteção e uma jogada dura, mas sem falta. Muita reclamação do Formiga pra cima da bandeira, mas o Cruzeiro ganha a lateral. Vai mexer a equipe da Ponte. Vai mexer da Ponte Preta. Já tá deixando o campo ali. O Nicolas, né, já tá deixando o campo ali. Vai mexer a Ponte Preta lá no meio. Daqui a pouquinho a Adriana confirma as substituições da equipe da Macaca. 24 minutos, Gabi Castro. 2-1 para o Cruzeiro. Que bobeira, vou ressaltar. Que bobeira do Nicolas. Placar merecido, né? Porque a gente já citava aqui que o Cruzeiro pressionava a equipe da Ponte neste segundo tempo. Tava em busca desse gol, do gol do título ao Cruzeiro. Olha, Cruzeiro vem pro ataque mais uma vez ali pelo meio com o Luvanor. Faz a finta, breca na frente do Guilherme. Gingou de um lado, de outro, devolveu lá pela esquerda. Trabalhou o Edu, encontrou Bruno Rodrigues na frente da grande área. Batido, desvio, ela vai pra fora. Escanteio é pra Macaca, complete, Gabi Castro. Um Cruzeiro que estava merecendo o gol e a Ponte precisa erro 0 diante da equipe que tem o melhor ataque, que está a 14 jogos de invencibilidade. O Nicolas foi, protegeu uma bola, o Bidu foi mais esperto que ele, saiu o cruzamento na segunda trave, o Edu nas costas do Igor Formiga, que é o lateral direito da Ponte, que deveria estar ali na cobertura também. E aí sai o gol da virada da equipe do Cruzeiro com merecimento, faz 2-1 neste segundo tempo. Escanteio para o Cruzeiro, é lá pela esquerda, vem bola para a grande área. É mais um escanteio para a Raposa. Pintou, levantamento do Machado, segundo pau, sobe de cabeça para fazer o desvio, Luca. Bota para fora, o Edu estava sozinho ali no segundo pau, hein? Tem arremesso manual pela direita, equipe do Cruzeiro. Cresce a Raposa, vem para cima da Macaca. Arremesso manual cobrado, Zé Ivaldo, já faz o... Livra-se bem da marcação, bateu pro gol. Linha de fundo, tiro de meta. Tem substituição na equipe da Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 2 trocas na Ponte Preta. Foi embora o 25, o Alisson, para a entrada. Olha a Ponte. Olha a Macaca batida. É do Ribamar que acabou de entrar, né, Igre? É isso mesmo. Então o Alisson foi embora com a camisa 25 para a entrada do 14, Ribamar.
Outro que também saiu foi o Nicolas, depois da falha na saída de bola no gol do Cruzeiro. Nicolas, camisa 18, deixou o gramado para a entrada dos 70. Bruno Alves, camisa 70, tá no jogo. Aí duas substituições da equipe da Macaca, daqui a pouco, olha o Ribamar, hein? Vai pra cima do goleiro, toca a bola ali na saída, fez a tabelinha com o Oliveira. Deu uma canelada na bola, Oliveira, arremesso manual, Ribamar já recebe na grande área com o peito, faz o domínio errado, passou lotado, Leonardo, sai jogando a equipe do Cruzeiro, no valor, rola a bola com Bruno Rodrigues, chega pra cima dele ali pelo meio, Bruno Alves, no corpo, recebe a bola pra fazer o domínio, já bota a velocidade, vem Macaca pra cima, chega rasgando o Eduardo Brock, dá o bico na bola, joga pra fora, Gabi Castro, Bruno Alves e Ribamar em campo. Com as alterações, é uma Ponte Preta mais ofensiva, pra quem está nos ouvindo então, a Ponte joga num 4-2-3-1, os dois homens de meio campo, os volantes Naldi e Fraga, este é o Elvis e 3 atacantes, então joga Luca de um lado, Bruno Alves de outro e o Ribamar mais centralizado. Briga a bola o Elvis, já faz a tomada de bola ali, rola a bola rapidamente com o Bruno Alves, pintou lançamento na área, sobe a zaga do Cruzeiro para fazer o corte a ponta e vem pra cima, tá jogando errado a equipe do Cruzeiro, a bola vai na contramão de cabeça, Oliveira toca nela, sobra o Edu ali pelo meio, faz o passe errado, sobra com o Bruno Alves mais uma vez, já faz o passe lá pela direita, passou mal. Pessimamente o passe foi para fora. Arremesso manual para a equipe do Cruzeiro. 27 minutos deste segundo tempo. Tá 2-1 pro Cruzeiro. Uma passadinha nas mensagens. Mensagem, galera, vai mandando recado no 991869070, também no YouTube. Vai mandando aquele recado, vai interagindo conosco aqui no Futebol da CBN Campinas. Rafael Pio. E claro que agora com preocupação, né, Cabela? Porque a Ponte sofre a virada, mas a galera ainda acreditando. O Márcio, lá de Monte Alegre do Sul, mandou mensagem pra gente aqui. Tá confiante na virada da Ponte. Boa noite. Sou bugrino, mas estou ouvindo a ótima narração do Cabela no belo jogo Ponte Cruzeiro. É o Marcelo, do Jardim Marisa. 28 minutos deste segundo tempo, 2-1 Cruzeiro ganha. Tem tiro de meta lá na reposição, Rafael Cabral, na reposição de bola cruzeirense. Bora ali para fazer o passe, sai jogando lateralmente ali com o Oliveira, volta no Cabral no bico da bola, vem pelo intermediário, sobe Fraga de cabeça, escora ali pelo meio, não tem ninguém de Macaca, ela vai sobrando com o Bruno Rodrigues, que gira o corpo, já encontra aberto lá pelo lado esquerdo, era a chegada lá no ataque, lá na esquerda do Bidu, agora recebe a falta, o jogo tá parado, é falta quem favorece a equipe do Cruzeiro. 28,5, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Sobe Arthur de cabeça, escora a bola, vem pelo meio. No bate-rebate, Leonardo já faz o domínio, estica por baixo, estica o Giovani. Toca na bola, ele sobra com Formiga toca no Bruno Alves, ali pelo círculo central do gramado, ele vem carregando, tem marcação pertinho dele ali, ele protege, gira o corpo, encontrou o Elvis, a bola passou pelo Elvis, chegou por baixo para fazer o quarto Oliveira, Bruno Alves, volta de cabeça, toca na bola, de volta, Zé Ivaldo, dá um bicão na bola, joga lá pro campo de ataque, sobe a bandeira, impedimento marcado no ataque da equipe da Raposa. 29 minutos, é o segundo tempo, 2-1, Cruzeiro tá ganhando. Ponte Preta tá querendo apertar um pouco mais ali, só tem que tomar cuidado da saída rápida do Cruzeiro, né, Gabi? E mudar o jogo, né? Então depois que a Ponte sofreu a virada, agora ela se joga toda ao ataque, entrou o Bruno Alves completamente pilhado, tem o Ribamar querendo o jogo centralizado, o Luca um pouquinho mais pelo lado esquerdo, é uma Ponte ofensiva e vai sobrar espaço agora pro Cruzeiro atracar. Arthur recebe, domina bonito, já faz o toque com o Luca, ajeitou na perna direita, cruzamento na área, Ribamar de cabeça pra fora! Ele cabeceou bem na direção onde ele estava, só que a direção dele era fora do gol, né, Adriano Almeida? E é aquilo que o Gabriel acabou de comentar, o Luca caindo pelo lado esquerdo e tentando fazer essa ligação pro Ribamar centralizado. No último jogo ele fez um golaço, hein? Será que hoje tem gol do Ribamar? Toque, CBN marcando, nós vamos girando tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos passados, bola rolando, é o segundo tempo de jogo. Pela 32ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Cruzeiro. 2 pra Raposa. Central da bola, Fábio Chairi. Cabela, e depois de 26 anos, a entrada das bandeiras com mastro está liberada em eventos esportivos no estado de São Paulo. A decisão foi publicada em uma portaria da Polícia Militar nesta quarta-feira no Diário Oficial. Ainda de acordo com a PM, até 10 bandeiras com mastro serão liberadas para cada torcida organizada em cada jogo nos estádios paulistas. Futebol, vamos CBN.
Olha, Cruzeiro vem pro câmera, tá com Bruno Rodrigues lá pelo lado esquerdo, faz a finta, chega por baixo. O Guilherme Souza tá bem no jogo. Guilherme bota a bola pra fora, arremessa manual pra Raposa lá pela esquerda. 10 bandeiras com mastro para cada torcida organizada. Clube que tem 50 torcida organizada, 500 bandeiras em campo. É isso, mais ou menos por aí, é isso, né, Gabi? Fiz bem a conta, né? Exatamente, mas saiu também, né, no Diário Oficial que a Polícia Militar, ela pode entrar, ela pode vetar. Então acho que se tiver muitas torcidas organizadas, provavelmente algumas delas não terão 10 bandeiras. É, verdade. Raposa no ataque, tem arremesso manual lá pela esquerda, tem troca na equipe do Cruzeiro. Daqui a pouquinho a Adriana confirma pra gente quem tá entrando, quem tá saindo. A gente vai vendo ali, o Edu já tá aqui fora, aqui do meu lado, passando aqui à frente, que o Edu já saiu. Bidu é o Bidu que saiu também. Daqui a pouquinho a Adri confirma as entradas da equipe do Cruzeiro. Arremesso manual cobrado pelo Cruzeiro. Toca a bola no ataque, lançamento feito lá pela esquerda. Quem chega por baixo é Guilherme Souza. Tá bicando a bola, despacha em direção ao campo de ataque. Sobe a bandeira e a bola acabou saindo. Brigava o Ribamar pela bola, mas foi pra fora. Arremesso manual pra Raposa. Lá pela esquerda, mais uma vez, o Eduardo Brock chega no arremesso. Já faz o arremesso na contramão lá com Oliveira. Oliveira recua com o jogador que é o Rafael Cabral. De primeira já faz o passe lá na lateral esquerda do Cruzeiro. Quem chega é Eduardo Brock mais uma vez pra ficar com ela perto direita. Despacha rumo ao campo de ataque, sobe Guilherme Souza de cabeça, bota a macaca no ataque, responde o Brock, mais uma vez a bola sobe, vem Bruno Rodrigues, ajeita com o peito lá pelo lado esquerdo, pra chegada mais uma vez, o Cruzeiro vai tocando de um lado, de outro, a bola chega. Vamos lá, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças no Cruzeiro. Foi embora o meia dúzia, Matheus Bidu, para a entrada de 46, Kaique. Kaique, 46, está no jogo. Quem também saiu foi o autor do segundo gol do Cruzeiro, 99, Edu, tá fora. Para a entrada do 17, Rafa Silva. Rafa Silva, 17, tá no jogo. Tá, e portanto as trocas da equipe do Cruzeiro, daqui a pouquinho o Gabi fala. Vem Cruzeiro pro campo de ataque, lançamento feito aqui pela direita. Chega Fábio Santos, bota o corpo à frente, inteligente! Botou o corpo à frente, puxou freio de mão, veio lotado no Vanor, comete falta, o jogo tá parado, já cobrado pela macaca. Gabi Castro, o que pretende aí o Pesolano com essas duas mudanças aí? Troca as duas alas, né? Então já tinha saído o Léo Paes pela direita e sai agora o Bidu lateral esquerdo. Então ele reforça e dá um fôlego a mais, porque joga com 3 zagueiros. Então o ala tem essa função defensivamente, fazer a linha com 5, mas de atacar também e ajudar o meio campo. E ele tira o Edu, coloca o Rafa Silva. Rafa Silva tem 30 anos, veio a base dele é do Corinthians, jogou no Coritiba até 2013, saiu do Brasil, jogou no futebol da Suíça, do Japão, retornando agora à equipe do Cruzeiro. Tem 30 anos, é experiente, mas jogou pouco aqui no Brasil. Edu já fez o gol, cansou também e agora ele reforça o ataque até para puxar esse contra-ataque. Ponte Preta rouba a bola ali pela esquerda com o Edu. Edu rola a bola pela intermediária com o Elvis. Já faz o domínio, encontra o Bruno Alves lá pela meia direita, protege, gira o corpo, bota lá com o Formiga, livre de marcação na direita, pintou cruzamento, forte demais. Tá pedindo ali um pênalti na entrada da área ali o Ribamar, abre os braços, olha pro árbitro Adriano Almeida. Eu confesso que eu tava de olho aqui no Igor Formiga e no cruzamento terrível que ele fez e não olhei pro Ribamar para saber se realmente foi pênalti. Mas o árbitro com muita convicção mandou a bola pro tiro de meta e nem parece estar ouvindo o VAR. Nada. Opa! Viu? Ribamar deu aquela... vou cair, vai que cola, né? O Miguel, famoso. É isso, exatamente. Muito bem, tá certo então. Olha a Ponte, já veio pro campo de ataque mais uma vez com o Arthur, bota ali pelo meio, Ribamar, domina de primeira, Fraga, toca na bola, faz o lançamento, Bruno Alves briga pela bola, o Brock vem, dá um bicão nela, despacha em direção ao campo de ataque, Rafa Silva chega na bola, chega também ali o Guilherme pra cima dele, Rafa Silva escapa da marcação, bota a velocidade, escapou, vai invadindo a área, chegou, puxou pelo meio, preparou a batida! Gol! Cruzeiro! Rafa Silva recebeu atrás da zaga, escapou na corrida. Quando chegou na área, fez aquela finta para abrir a avenida e tocou no canto direito do Kaique França. 35 minutos desse segundo tempo. Rafa Silva
faz o terceiro do Cruzeiro. A Raposa amplia o placar em cima da Macaca aqui do Moisés Lucarelli. Cruzeiro, acesso garantido, o título tá chegando, 3-1 pra Ponte Preta, Adriano Almeida. E foi um golaço do Rafa Silva, acabou de entrar, descansadinho, cheio de fôlego, pegou a bola aqui atrás, perto do meio-campo, e foi avançando na velocidade. Os zagueiros da Ponte não conseguiram pegá-lo. E aí ele tocou na saída do Kaique França para colocar o Cruzeiro mais ainda na frente e praticamente confirmar a vitória. 3-1 Raposa. 3-1, o Cruzeiro tá na frente. Gabi Castro, a gente falava que a Ponte tentava chegar, mas tava deixando espaço, né? E foi o que deu. A gente tinha acabado de falar, né, que a Ponte pressionava, mas que ia deixar espaço para o ataque do Cruzeiro. E aí a importância de ter elenco, de ter banco de reservas. Entra o Rafa Silva e aí tem a qualidade, costura todo o sistema defensivo da Ponte, marcou um belo gol. Tem a análise do VAR, então em algum lance anterior ele deve estar analisando antes dessa sequência de dribles do Rafa Silva, mas se confirmado um belo gol de um atacante que acabou de entrar, então mostra a força e a qualidade do líder da competição. Tem formação de gol, Fábio Scheibe, diz aí. Vamos Cabela, lá em Curitiba, o Ceará acabou empatando o jogo, mas você conhece o VAR brasileiro, né? Depois de 5 minutos, Rafael Claus decidiu por impedimento, continua Curitiba 1, Ceará 0. Muito bem, aqui também está sendo analisado o lance do gol, vai pro VAR, o VAR chamou, tá dizendo toque de mão ali, né? Fez sinal de um toque de braço no lance do ataque do jogador do Cruzeiro, né? Então vai lá, o Ramon Abate Abel, vai pro VAR, jogadores do Cruzeiro vão lá pra cima, vão lá pressionar, todo mundo ali, como é de costume, né? Como é de costume no futebol brasileiro, vai todo mundo. Será que a turma quer ver o lance ali também? Quer ver o replay do gol? Quer ver o replay do... Será que quer ver o replay do gol? Meu Deus, obrigado, que coisa, hein? O gol foi um golaço, mas realmente, né, como jogador de futebol é mal educado, né, impressionante como não respeita a arbitragem, então eles fazem aquela voltinha em torno do árbitro, vai o quarto árbitro, aí chega o Luca também ali para tentar tirar os jogadores do Cruzeiro. Se o VAR chamou é porque é um lance interpretativo para o Ramon poder analisar se esse braço foi utilizado para poder obter vantagem ou foi um lance que bateu no braço do Rafa Silva, involuntário, e ele validar o gol. Então, se eu conheço o Ramon Abate, Cabela, ele vai cancelar o gol, sabe por quê? Porque ele se abre, ele apita apoiado no VAR. Pode ser. É por isso que eu falo do Ramon Abate Abel. E temos um chamado. Já que ele tá de amarelo, se ele anular o gol, vai ser um verdadeiro bananão, porque tem uma disputa de bola ainda no campo defensivo do Cruzeiro. A bola bate no ombro. Na verdade, há um cabeceio do zagueiro do Cruzeiro. Há uma disputa de bola ali. A bola resvala na mão, mas depois dele tentar o cabeceio, há uma disputa pelo alto. Não há nenhuma intenção. O atleta do Cruzeiro não se vale dessa jogada para depois sair o contra-ataque do time mineiro. Então, para mim, jogada mais do que normal. Gol legal. Agora, gol legal ou gol anulado, mais de 3 minutos. O gol foi aos 35 minutos. Nós estamos aos 39. 4 minutos. É muito tempo para se tomar essa decisão, né? Impressionante. É verdade, mais uma vez ali, 5 minutos, o Fábio Scheibe falou que foi lá em Curitiba, é isso, Fábio? 5 minutos lá? É verdade, estavam traçando a linha do VAR de um lado, de outro, e acabaram decidindo por impedimento lá, por milímetros. E aqui, depois de 4 minutos e meio, o Ramon Abate Abel dá o gol para a equipe do Cruzeiro. Tá confirmado o gol, diga. E para ser bem sincero, e a Janete, ela tá no central da bola, no Premier, ela tá dizendo algo que é muito, muito real. A falta, na verdade, se fosse para ser marcada, seria em cima do jogador do Cruzeiro. Porque ele é deslocado aí, até por isso há o toque de mão. Quer dizer, se fosse ser marcado algo, seria falta em cima do jogador do Cruzeiro e não da Ponte. É a interferência do VAR, né? Quando gosta de participar. E não é porque é contra a Ponte, não. Pode ser a favor, pode ser contra, mas a interferência do VAR no futebol brasileiro, ela é muito grande. Isso precisa ser revisto. Pois é. O Luca tá aqui batendo boca com o auxiliar, o Elvis bateu boca com o árbitro e foi amarelado. Enfim, é o futebol brasileiro, né?
jogador não respeita, a arbitragem é confusa, o VAR, que é para ajudar, às vezes atrapalha. Enfim, gol tá confirmado, 3-1 pro Cruzeiro, tá na frente a Raposa. Depois de 5 minutos, o jogo é reiniciado aqui no Moisés Lucarelli. Tudo anotadinho, as substituições aí, Adri? Sim. Então vamos lá, então tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 3 alterações. Primeira da Ponte Preta. Foi embora o 22, Igor Formiga, para a entrada do 13, Bernardo. Bernardo, camisa 13, tá no jogo. No Cruzeiro, 2 alterações. Foi embora o 90, Luvanor, para a entrada do 12, Lincoln. Lincoln, camisa 12, tá no jogo. O Bruno Rodrigues, 9, também foi embora para a entrada do 2, Wesley Gasolina. Wesley Gasolina tá no jogo. Wesley Gasolina. Correu pra caramba esse Wesley Gasolina, hein? Não precisa de gasolina no jogo que já tá pegado. Tá? Nem álcool, por favor. Também não. Falta pra Ponte Preta, lá quase um mini escanteio. Elvis está na cobrança, vem bola pra grande área, pintou levantamento. Primeiro pau, o Arthur foi zagueiro ali, hein? O Arthur zagueirou ali no primeiro pau, bola pra fora, só tiro de meta que favorece o Cruzeiro. Tem informação, tem gol na rodada. Fábio Chaib, diz aí, meu mini craque. E o Timão marca o segundo na Neoquímica Arena. Yuri Alberto faz 2-1 para o Corinthians contra o Atlético Goianiense. E no Maracanã, o Fluminense faz 4-0 no Juventude. 42 minutos, é o tempo corrido, viu, gente? É o tempo corrido, viu? Mas teve 5 minutos de paralisação no terceiro gol do Cruzeiro. O jogo tá parado agora. O árbitro tá anotando uma falta do Arthur pra cima ali do Giovani e cartão amarelo pro Arthur. O Odri, Arthur tomou amarelo, o Elvis também tomou amarelo. Consulta sua listinha aí, por favor. Olha, o Elvis está fora do próximo jogo. O Elvis estava pendurado, não enfrenta o Sampaio Correia na segunda-feira da semana que vem, lá no Maranhão. Já o Arthur não estava pendurado. Falta para o Cruzeiro, chega para fazer a cobrança, o Zé Ivaldo faz a cobrança, joga a bola lá atrás, o árbitro manda voltar a cobrança, ele cobrou a falta para trás, jogou lá pro goleiro, o árbitro manda voltar a cobrança, tá de brincadeira o tal do Ramon Abate, eu falei lá antes de começar o jogo, Gabi. Desnecessário, né? Deixa o jogo rolar, deixa acontecer, já tá confuso já. Aparecer... Deixa eu ficar quieto, vai. Bola chega lá do lado esquerdo com o Brock. Toca na bola, faz o lançamento lá pro campo de ataque. Trabalha mais uma vez a chegada. Na frente a equipe do Cruzeiro. Lançamento feito. Rafa Silva, desvio. Gol! É da Raposa! Cruzeiro! Rafa Silva de novo a 43 minutos deste segundo tempo. Rafa Silva, que lançamento! Lá do lado esquerdo o lançamento. Me parece aqui ao longe, que foi o Kaique, que fez o lançamento, a bola atravessou toda a grande área, encontrou o Rafa Silva totalmente livre de marcação. Só desviou do Kaique França, botou pro fundo do gol, faz o quarto da Raposa. Agora 4 pro Cruzeiro, 1 pra equipe da Macaca, Adriana Almeida. A defesa Ponte Pretana tá cochilando demais nesse segundo tempo e por isso o Cruzeiro constrói uma goleada. O Rafa Silva sozinho, praticamente. O cruzamento, sim, foi muito bonito, mas o Rafa Silva tava sem marcação, sozinho, para conseguir colocar essa bola para dentro do gol. Sob os gritos de é campeão, o Cruzeiro vai goleando, 4-1. Gabi Castro, depois do primeiro tempo que nós tivemos aqui, não esperava um placar como esse, viu, Gabi? E foi um segundo gol que desestruturou toda a equipe da Ponte aos 22 minutos, o gol da virada da equipe do Cruzeiro. É claro que teve as alterações também, a saída do Fecim, a saída do Amaral, você não ter 2 titulares, acho que a equipe sentiu também. Quem entrou, o Fraga e o Nicolas, não deram conta do recado. Mas o segundo gol desestruturou, porque daí a Ponte foi para cima e deixou muito espaço. E quando você deixa muito espaço para o líder da competição, que veio para Campinas para buscar o título, é uma equipe fatal. E aí sai o terceiro, sai o quarto gol. É um placar que não reflete o que foi o jogo, mas que o Cruzeiro, com merecimento, vence a partida aqui em Campinas. Mais 3. Então, só eu tô dando risada aqui, porque nós tivemos 5 minutos de paralisação só no terceiro gol do Cruzeiro. Dá 3 de acréscimo. Não que vai mudar alguma coisa, não acredito, mas mesmo assim, né? Ô, seu Ramon Abate, Ô, Cabela. Oi. E o torcedor Ponte Pretano também não quer saber de acréscimos, não.
Quase metade da arquibancada geral já deixou majestoso. Deixa ele, Cabela, deixa ele. Tá frio aqui, viu? Não dá ideia, pelo amor de Deus. Toca a bola a equipe da Ponte Preta com Elvis pro Luca, recua no Arthur, toca ali pelo meio, vem Fábio Sanches pro campo de ataque, ele já dá um tapa na bola lá pela direita, lá do outro lado quem chega, recebe, domina, para sair jogando pra equipe da Macaca, lá do lado direito, era o Bernardo, bota no ataque, lançamento feito, Ribamar, ele pede a falta, o árbitro anota, é falta pra Macaca ali pertinho da meia-lua da grande área, bem à frente da meta do Rafael Cabral, Adriano Almeida. Daí o Elvis é especialista. No momento em que é divulgado público e renda. Público 5.831 para uma renda de R$ 88.605. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Tem falta para Macaca ali à frente da grande área. Tem Elvis na cobrança e Bernardo também está na bola. Os dois estão ali conversando para fazer a cobrança da falta. O time inteiro do Cruzeiro está na barreira. Só tem ali à frente o Lincoln, que está junto do Fábio Sanches. O resto todo mundo na área. Elvis na cobrança, ele fez um golaço, hein? Ele fez um golaço da 30ª rodada. Elvis na cobrança. Autoriza a cobrança o árbitro da partida, o Elvis da batida, explode na barreira. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 47 girando pela última vez o ponteiro do cronômetro. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. O Cruzeiro de virada faz 4-1 para cima da Macaca. Amaral marcou para Ponte, Zé Ivaldo empatou, Edu passou à frente e Rafa Silva passa a régua com 2 gols, a 35 e 43 a segunda etapa. Vem Cruzeiro pro campo de ataque, trabalhando lá pela esquerda, Bernardo por baixo, chega na dividida. Houve desvio, a bola vai para fora, o arremesso é pra Macaca, vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Jogaço, principalmente o primeiro. E o árbitro já pede a bola, inclusive. Tá com frio o árbitro. Apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Cruzeiro. 4 pra Raposa. Jogadores ali ao centro do campo vão conversar com a arbitragem ali ainda. Alguns agradecem a partida. Aliás, um baita jogo essa noite aqui no Moisés Lucarelli. Tá chegando o central da bola, Rafael Pio. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Faltando 5 minutinhos para as 9 horas da noite, Cruzeiro é campeão, né? Não tem jeito, comemora a vitória 4-1 diante da Macaca. A Ponte, que saiu na frente no primeiro tempo, acabou sofrendo a virada na segunda etapa. Que segundo tempo do time mineiro, coisa impressionante, segundo tempo realmente de um time campeão, que já conquistou o acesso na última rodada e veio para Campinas mostrando a que veio nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Adriano Almeida, a saída dos jogadores da Macaca, Adri. Jogadores da Ponte ainda, a maioria no centro do gramado, mas vou tentar ouvir aqui o zagueiro Guilherme Souza, que fez uma boa partida, mas vai explicar aí esses últimos gols, principalmente no segundo tempo. Eu acho que a maior dificuldade hoje foi o campo. A gente teve que adotar um estilo de jogo que a gente não está acostumado. E a gente fez sim um bom primeiro tempo, ao meu ver a gente dominou o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo, infelizmente, a gente não conseguiu manter. Daí o Guilherme Souza, o Elvis agora passando por aqui, explicando também. Primeiro dia que ele veste a 10 e acaba não conseguindo uma vitória. Futebol, infelizmente fizemos um baita primeiro tempo, o gol condicionou o segundo tempo nosso, mas é ressaltar aqui que a equipe estava brigando para não cair, hoje a gente já tem o nosso objetivo salvo. E a Ponte Preta está se reestruturando muito bem, o presidente está fazendo um bom trabalho, está montando uma equipe boa e eu tenho certeza que a gente vai voltar a dar alegria pro torcedor e voltar ao majestoso. Ter o respeito que a Ponte sempre teve. Então eu tenho certeza que isso vai ser reconquistado novamente. Obrigado. Esse é o Elvis, então. Agora vamos ouvir o Luca falando um pouco a respeito do resultado e da goleada também do Cruzeiro. Tudo bem. Momento difícil, mas acontece. A gente não quer que aconteça, mas ela tá bem. E isso que importa. Ô Luca, a Ponte jogou bem o primeiro tempo, né? Conseguiu abrir o placar, saiu na frente, mas acabou no segundo tempo. Talvez com a ausência do Amaral na segunda etapa, o time caiu um pouco de produção e não segurou o ímpeto do Cruzeiro, né? Nós jogamos contra uma equipe
muito bem treinada, a equipe tem várias variações. No segundo tempo conseguiu impor o jogo deles e a gente, é difícil falar isso, mas a gente sentiu o primeiro gol pelo fato de estar fazendo um grande primeiro tempo. Tivemos a oportunidade de fazer o segundo, não fizemos, e a equipe quando é bem treinada, quando é bem, que vem com uma confiança elevada, se você não aproveita as oportunidades, vem no segundo tempo e eles, pelo fato de estar jogando tão leve, tão natural, eles conseguiram as oportunidades e foram felizes. Lucas, vocês vão continuar falando em acesso? Não sei como que vai ficar, mas a gente vai, quando tiver chance, a gente vai atrás. Como eu falei, a gente sente um pouco porque a gente vinha fazendo um grande jogo e o gol no final do primeiro tempo acabou que a gente, infelizmente, a gente sentiu o baque e não conseguimos absorver o mais rápido possível para tentar vencer. Logo depois fizeram o segundo e a gente se desorganizou, mas quando tiver chance a gente vai atrás. Tá bom, obrigada ao Luca, atacante pontepretano. O último a deixar o gramado aqui do Majestoso. Todo mundo desceu rapidinho, viu, Pio? Porque o Cabela falou em 15 graus, mas eu chuto uns 12 aqui com essa garoa fina caindo. É aquela coisa, né, Dri? Pode até ser 15, mas a sensação é muito menos. O repórter sofre, né, Dri? Porque o jogador pelo menos tá correndo. O repórter tá parado, quietinho. Papel não existe mais, né? Pio. Imagina. Tudo molhado Cabelo. Com essa garoinha e eu tô correndo pra sala de imprensa que lá com certeza tá mais agradável. Vai lá, Adriano Almeida daqui a pouquinho traz a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Oi, Cabelinha. 14 graus neste momento, sensação térmica de menos 20. É mais ou menos por aí. Se bem que essa blusa aí, eu vou falar uma coisa pra você também, segura qualquer coisa. Essa é quando você foi pra Dinamarca lá com o Nelson Gria, o famoso Yankee, não é, Cabelinha? Não. Essa aqui é Bainaldo. Bainaldo 1 que me emprestou, senão essa hora que eu estaria congelado aqui já. Agradecendo a Naldo Araújo por manter a voz do nosso narrador. Ô, Gabi Castro, é aquela história, Gabi. A pergunta feita por Adriano Almeida pra Luca. Vocês ainda vão continuar falando em acesso e tal? Só de fazer essa pergunta já é algo inacreditável, né? Se alguém tivesse, sei lá, desligado do mundo há um mês e meio e ouvisse a entrevista de Adriano Almeida pra Luca hoje, perguntaria, mas essa repórter tá doida, né? Porque é algo que era praticamente impossível de se imaginar. Só dessa pergunta acontecer, a gente já fica feliz, né, Gabi? Exatamente. O primeiro objetivo já foi cumprido, que foi a fuga da zona de rebaixamento. Ponte hoje com 43 pontos, tem 6 rodadas. Talvez essa pontuação já seja suficiente, mas ela tem mais 6 jogos para poder pontuar. Então não se fala mais em rebaixamento. A Ponte estava na parte de cima da tabela e uma vitória hoje colocava ela a 2 pontos do Vasco da Gama e colocava uma pressão no duelo de amanhã entre as equipes. E agora, Pio, eu falei isso há umas 3, 4 rodadas com você, numa transmissão com você. Vamos recalculando rota, que nem no carro, quando a gente tá indo para um endereço a gente erra, ele vai recalculando a rota. Com a Ponte é a mesma história, desde aquela rodada lá a gente vai recalculando, perdeu, tá mais perto da zona de rebaixamento, então atinge a pontuação. A partir do momento que atingiu a pontuação e que você consegue vislumbrar o G4, uma vitória hoje aqui deixava a Ponte na 5ª colocação, então este sonho do G4 era real. Agora, o sonho do G4, ele tá muito mais distante. Se a Ponte vencer todos os jogos até o final, ela chega a 61 pontos. Provavelmente, 61 pontos podem ser insuficientes. Por isso que a gente volta a falar neste sonho. Primeiro objetivo cumprido. Ficou na 2ª divisão do futebol brasileiro, porque ela vinha de um rebaixamento no Paulista. Então, ela entrou e depois de um primeiro turno muito ruim, se falava em rebaixamento pela campanha. Segundo turno com a arrancada, a gente deixa de falar em rebaixamento e agora nas últimas 6 rodadas nós vamos recalculando, mas provavelmente a Ponte fica no Campeonato Brasileiro da Série B e já começa a fazer este processo dos atletas que vão permanecer e aqueles que podem chegar para o próximo ano. Daqui a pouquinho o Gabi Castro vai votar com o restante da equipe no craque do jogo, vai analisar também o que foi a partida, mas antes do intervalo, tem gol na rodada Série A, Série B, tem gol, Fábio Scheide. É verdade, Rafael Pio, numa falha do goleiro Santos do Flamengo no último minuto de jogo,
Fortaleza fez 3-2 e o jogo tá encerrado lá no Castelão. O Rafael Pio, posso falar uma coisa sobre a Série B também? Deve. Essa vitória do Cruzeiro pode ter sido a vitória do título, viu? Porque o Cruzeiro chega a 71 pontos e o Grêmio entra em campo na sexta-feira contra o Sampaio Corrêa. O Grêmio tem 53 pontos. Se o Grêmio não ganhar o jogo, o Cruzeiro já vai ser o campeão brasileiro da Série B 2022. Com o empate, o Cruzeiro já é o campeão na próxima sexta-feira, sem entrar em campo. É, questão de tempo. Boa noite, amigos da CBN, aqui é João Silva de Hortolândia. A macaca não caindo já está bom demais. Vamos deixar o sonho para comprar na padaria. Como uma falha desestabiliza o time, foi só tomar o segundo gol que parece que desesperou e abriu a porteira. Vergonhoso! O Jonathan Muriel já tá um pouquinho mais bravo aqui, o Jonathan. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para eleger o craque de Cruzeiro 4, Ponte Preta 1. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta Cruzeiro. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Veja de novo a mentira de Bolsonaro sobre o orçamento secreto e a verdade de Soraya. Aqui eu estou com a votação minha e da senadora Simone Tebet, dizendo que votamos não. Não. E procurem vocês, dentro do site do Senado Federal, a verdade. E olha o que acontece quando ele insiste em desrespeitar as mulheres. Quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. 44. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta Cruzeiro. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 6 minutinhos. Deixa eu dar uma passada rápida com o Fábio Scheibe para nossa imensa torcida corintiana. Jornalisticamente, lhe pergunto, Fábio Scheibe: o Corinthians venceu, Fabião? Venceu sim na Neoquímica Arena, fez 2-1 no Atlético Goianiense, gol do com gols de Roger Guedes e Yuri Alberto aos 42 do segundo tempo. O Corinthians fez 2-1 no Atlético Goianiense. Também encerrados, o Curitiba fez 1-0 no Ceará, o Fluminense fez 4-0 no Juventude e, como dito anteriormente, o Fortaleza fez 3-2 no Flamengo. Neste momento, o Corinthians
subiu para a 4ª colocação com 47 pontos, Rafael Pio. Crise no Flamengo. Quem dera, brincadeira. Agora Gabi Castro vai, aliás, toda a equipe da CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. Começando pelo narrador, ele narrou 5. E aí, cabelinho? Olha, falar pra você aí, Cruzeiro, segundo tempo, engatou uma 5ª marcha ali pra cima da Ponte Preta, meu Deus do céu. E a engrenagem principal pra mim nessa 5ª marcha chama-se Bruno Rodrigues. O que esse rapaz distribuiu de bola no meio campo ali, pra mim ele, o craque do jogo. Valeu, cabelinha. Bom retorno pra Americana. Amanhã às 11h30 da manhã no CBN Esportes, primeira edição. Muito mais. Até amanhã. E até amanhã, meu caro Rafa Pio. Abraço. Você vai levar a blusa de Naldo Araújo? Ele que nem pensa em tirar a blusa de mim. Mas tá pedindo aqui, ó, que a blusa de volta. É lógico. Amanhã de volta, ele vai ficar até mais tarde, moço. Você vai embora agora. Vai sem nada. Boa viagem. Abraço, até amanhã. Valeu, Carlos Cabela. Adriana Almeida já na sala de imprensa. A gente já vê a imagem de Dri Almeida na sala de imprensa. E seu voto, Dri? Travou. Adriana Almeida travou. Vamos ver se a Dri volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a Dri tá reconectando. Agora sim. E aí, Dri, o seu voto no craque do jogo? Pio, eu prefiro votar em jogadores da Ponte. Tá travando. Infelizmente a conexão da Adri tá ruim lá no Majestoso. Daqui a pouquinho a gente pega aí o voto da Adriana Almeida. Gabi Castro, pra você, o craque do jogo, Gabi. Terei menções honrosas pela equipe do Cruzeiro, né? 4-1, fez um belo segundo tempo. Eu vou dar menção honrosa pro Zé Ivaldo, pelo gol que ele marcou no finalzinho do primeiro tempo, porque de acordo com o Luca, olha como é legal a visão de jogo, né? O Luca falou que foi o primeiro gol que desestabilizou a equipe da Ponte. Mesmo depois indo pro intervalo, tendo a conversa com o técnico Hélio dos Anjos, a equipe não conseguiu retornar bem pro segundo tempo. Então olha a importância do gol que teve o Zé Ivaldo. E pra mim o que desestabilizou a Ponte foi o segundo gol da equipe do Cruzeiro, mas a palavra do Luca tem muito mais força e muito mais peso. Então foi o primeiro gol que desestabilizou a equipe ponte pretana. E foi um gol do Zé Ivaldo. Então por isso menção honrosa pro zagueiro que foi artilheiro, que foi muito bem. Pro Matheus Bidu, que fez o roubo de bola aqui pra cima do Nicolas, que originou o segundo gol da equipe do Cruzeiro. Menção honrosa pro Bruno Rodrigues, belo voto do Carlos Cabela, incansável, correu uma barbaridade, foi muito bem na noite de hoje. Menção honrosa pro Edu, artilheiro, tava no lugar certo, na hora certa do segundo gol, mas ele entrou e acabou com o jogo. Tecnicamente, eu acho que é o melhor atacante da equipe do Cruzeiro, viu, Pio? Porque é impressionante, ele tem velocidade, ele tem técnica, ele tem o drible e ele finalizou muito bem na noite de hoje. Então, em condições, ele consegue brigar por essa vaga como titular. A Rafa Silva, pra mim, foi o craque do jogo, porque o pouco tempo que ele ficou em campo, jogou muito e marcou 2 gols. Ô Gabi, e a calma dele no último gol, né? Quando ele entra dentro da grande área, que você pensa, vai dar aquele chutão, não. Ele simplesmente olha e ele dá aquela rolada. E no contrapé do Kaique, né? Então ele esperou o Kaique ir pro canto, que é onde tava a maior parte do gol. Então o Kaique fez certo, tentou e ele falou, não, peraí, eu vou aqui no seu cantinho. Jogou no canto direito, fez um belo gol, mostrou muita tranquilidade, já tinha feito o drible, costurando todo o sistema defensivo pontepretano. Então o Rafa Silva jogou muito neste segundo tempo, com as menções pro Bidu, pro Edu, pro Zé Ivaldo, enfim. Mas eu gostei muito do Rafa Silva no pouco tempo que ele ficou em campo. Deixa eu ver se a gente tem o áudio da Adriana Almeida. Nos ouve, Dri? Não nos ouve. Então, Rafa Silva, eleito craque do jogo de Cruzeiro 4.1. Futebol do CBN. Ponte Preta, Cruzeiro. Nossa luta é por direitos, por muita dignidade para as mulheres
e principalmente por mais esperança para o nosso povo. Agora é eleger Leci Brandão deputado estadual. É tempo de coragem. Junto com Lula, vamos mudar a vida das mulheres. Me siga nas redes sociais e vote Karina Vitral 65180. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. O seu voto pode mudar o nosso futuro. Eu vejo um futuro com muito mais educação e oportunidade. Vou ser o senador da ciência e da tecnologia. Peço o seu voto para trabalhar por você e pela sua família. Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado. Marcos Pontes é 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicano, PSB, PL, PPB, PSC, PNM. Suplente, professor Alberto Cilange Maranhato. São Paulo precisa de oportunidades. Retomar 800 obras paradas. Aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580. Juntos. Zerar o imposto estadual da cesta básica e da carne. Juntos. Criar 70 hospitais-dia em todo o estado. Institutos estaduais com qualidade dos institutos federais. Juntos vamos mudar São Paulo. Juntos. Coligação Juntos por São Paulo. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Eu, como todo brasileiro e brasileira, estou de saco cheio de tanta sacanagem na política. Por isso, como você, eu resolvi inovar e meter o pau nessa bagunça. Federal é 4469, Kid Bengala. Alexandre Leite, o rei das estradas. 4425 é ele, aperta o verde e confirma é ele. Pra deputado federal, Alexandre Leite sempre em frente é ele. União Brasil, 44. Pessoal, 50 faz diferença. Eu sou o Boulos, sou candidato a deputado federal, junto com o Lula, pra gente virar o jogo. É 50-10 pra cima dele. É extremamente importante que vocês elejam o Boulos. Em defesa da democracia, nosso combate sem tréguas ao bolsonarismo. Por mais empregos, comida na mesa, investimentos em educação, aí é Lula, presidente. Sou Ivan Valente, federal, 50-50. Pessoal, 50 faz diferença. Federação Pessoal Rede. Coligação PL, PP e Republicanos. É 22. Uma onda verde e amarela está inundando nossos corações. A partir de agora, vista o verde ou amarelo. Pegue a nossa bandeira e vamos para as ruas, todos juntos. Porque quando você olhar nossas cores e a bandeira brasileira, é o presidente Bolsonaro que você vai enxergar. O próximo domingo é o dia de votar pelo Brasil. E o Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Central da Bola. Ponte Preta, Cruzeiro. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 15 minutinhos, fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli, deu Cruzeiro, a Raposa, o cabuloso, venceu pelo placar de 4-1, se aproxima ainda mais do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, Adriano Almeida vem direto da sala de imprensa, a gente também vai acompanhar a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Na sequência, com Oscar Ulisses, aqui na CBN Campinas, tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Então a gente já vai adiantar aqui o nosso expediente e o Gabi Castro vai analisar o que foi essa vitória do Cruzeiro 4-1 diante da Macaca. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro deu Cruzeiro 4-1, Gabi. E Pio, foi um resultado enganoso, não pela diferença técnica das equipes, porque realmente o Cruzeiro tem números e tem uma equipe realmente para conquistar o acesso com antecedência como ele fez,
e para conquistar o título que vai cair para o Cruzeiro com méritos. O Cruzeiro fora de casa é o melhor visitante com 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, agora com 7 vitórias. O Cruzeiro é a melhor equipe do segundo turno, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa e chega agora com 15 jogos de invencibilidade. Então é claro que isso não são números. Isso quem conquistou foram todos os atletas, que mostra que o Cruzeiro tem um grande elenco e que tem a melhor equipe do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas por que isso não reflete que foi o jogo? Porque a Ponte fez um belo primeiro tempo, porque a Ponte encarou, eu falei, foi os melhores 45 minutos da Ponte praticamente no Campeonato Brasileiro da Série B, porque diante de uma equipe tão forte como a equipe do Cruzeiro, a Ponte teve intensidade no primeiro tempo, a Ponte marcou pressão, a Ponte saiu na frente, impediu que o Cruzeiro pressionasse a equipe da Macaca. Então, assim, o primeiro tempo ele foi muito equilibrado. Tanto é que a Ponte finalizou 10 vezes em 45 minutos. O Cruzeiro finalizou 6 vezes. O Cruzeiro até teve mais posse de bola, principalmente a partir dos 20 minutos, mas em determinado momento do jogo, a Ponte estava pressionando e por pouco não marcou o segundo gol. Rafael Cabral ficou torcendo ali, o Cabelo até chamou atenção na trave esquerda ali, que passaram 2 ou 3 bolas triscando a trave ali, mas foram para fora. Por quê? Porque tem a sorte de líder, tem a sorte de campeão também, que está aliado à equipe do Cruzeiro, então essa bola que poderia ter entrado saiu. E aí no finalzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro um pouco burocrático, estava com problema de criação, explorando bastante a ligação direta, através de uma bola parada, veio a cobrança e o Zé Ivaldo na segunda trave cabeceou. Quem estava na marcação dele ali, depois eu revi o gol, era o Leonaldi e o Luca, os 2 atletas que estavam próximos ali do Zé Ivaldo, e ele cabeceia e empata. E aí a gente falou, ó, no intervalo, você me chamou e eu falei assim, ó, tô esperando um jogo aberto, porque o Cruzeiro quer o título e porque a Ponte quer conquistar esse acesso, porque uma vitória deixa a Ponte a 2 pontos do G4. Dito e feito, Rafael Pio e amigos da CBN Campinas. Jogo aberto durante o segundo tempo. Então foi um começo em que a Ponte pressionou a equipe do Cruzeiro. O Luca, no escanteio, com 2 minutos, quase marca. Fez uma bela jogada com 12 minutos, uma tabelinha do Alisson, uma bola em elevação do Elvis pro Luca e o Rafael Cabral saiu nos pés do atacante pontepretano. O Bruno Alves e o Ribamar, eles entraram no lugar do Nicolas e do Alisson. E aí, pra mim, na minha opinião, mudou o jogo. Oi, Pio. Deixa eu só te cortar rapidamente. Deixa eu ver se a Adri Almeida tá com a gente. Tá com a gente, Adri? Se hoje a gente está aqui lamentando, vamos lá. Estou lamentando pelo placar. Tá começando a entrevista coletiva. Eu não posso lamentar né? pelas ações do meu time. Eu não estou aqui para individualizar. Olha, nós sempre estivemos com os pés no chão. Sempre estivemos. Se hoje a gente está aqui lamentando, eu estou lamentando pelo placar. Mas eu não posso lamentar pelas ações do meu time. Eu não estou aqui para individualizar erros. Você entende? Eu acho que quando o seu time perde, seu treinador é o principal responsável. Então a responsabilidade primeiro é minha, né? Nós fizemos um primeiro tempo brilhante. Brilhante. Um primeiro tempo nas condições normais nossas. Tratamos qualquer adversário aqui dentro do Moisés. Tivemos a infelicidade de tomar um gol bobo na bola parada, porque a bola parada minha ela é muito recente. Ela é treinada na véspera do jogo. Tanto a ofensiva quanto a defensiva. Eu não costumo fazer recreativo, não tenho isso comigo. Eu trabalho a bola parada nas vésperas do jogo. Trabalhamos ontem, erramos nesse sentido. Mas o jogo em si do primeiro tempo, você entende? Nos colocou com condições de ficar satisfeito, ficar feliz. Nós tivemos 10 situações de gols no primeiro tempo e nós não concluímos. E contra um grande adversário. Se você tem a oportunidade, você tem que matar. E também não estou aqui direcionando isso, a derrota, não. Eu estou direcionando o belo jogo que foi feito no primeiro tempo. O segundo tempo, o adversário joga como poucos times no Brasil jogam. É um time que enfia 5 homens lá em cima e tome lançamento, tome bola longa. Nós optamos de manter a nossa estrutura de marcar a saída de bola deles. Nós roubamos 12 bolas no sistema defensivo do adversário, né? Podíamos ter aproveitado mais? Podíamos. Neutralizamos essas jogadas longas deles. Neutralizamos, que ela sai do Brock e sai dos volantes. Você entende? Alguma vez ou outra do Zé Ivaldo.
não é isso? Neutralizamos isso, criamos várias situações e jogamos um volume de jogo muito forte dentro deles. Daqui a pouco, o gol aos 43, 44 minutos pode ter nos desestabilizado um pouquinho. Reativei no vestiário, coloquei a condição moral para eles de continuar, de acreditar e de manter a nosso nível. Eu senti muito a própria saída do Amaral. O Amaral estava fazendo um jogo praticamente perfeito no primeiro tempo. Não é pelo gol, mas é pelo posicionamento, pela qualidade técnica, e mexemos de novo. A saída do Fecim, ultimamente eu tenho assim, o Fecim estava com 2 cartões amarelos, e eu estou o tempo todo para mim, tomara que o Fecim não tome o terceiro, o Fecim não pode tomar o terceiro, porque é um jogador que ditou um jogo nosso muito agressivo. Coloquei um jogador que fez uma semana sensacional. Desde o primeiro treino da semana, o Nicolas foi muito bem nos treinamentos, tanto na parte específica, na parte técnica. Fizemos o que tínhamos que fazer. O jogador com mais puxada, eu estava acreditando muito na transição, porque como é um time que coloca 6 jogadores lá na zona de ataque, quando a gente pega essa bola, a gente pode pegar eles com menos jogadores. E ele, inclusive, o próprio Nicolas, juntamente com o Luca e o Alisson, fizeram as transições muito boas no primeiro tempo. Nós criamos situações com isso. Então, o que eu lamento e o que dói é o placar. O placar dói. Mas o jogo em si, eu não tenho nada a reclamar dos meus jogadores e a responsabilidade é minha. Quem errou foi colocado por mim lá dentro. E é um momento que eu, particularmente, sim, eu crio sonhos, sim. Eu vou falar mais uma vez, eu não venho para Ponte Preta para não pensar grande. Foi eu que criei, sim, esse sonho de buscar, de estar chegando, de vamos em cima. Nós temos a oportunidade de chegar, o sonho. Tudo que eu trabalhei nos últimos dias aqui na Ponte Preta foi, sim, em busca de chegar entre os 4. Mas eu valorizo muito o que o meu grupo fez até agora. Valorizo muito esse grupo por tudo que eles estão fazendo. E nós estamos caminhando, você entende, de passos longos, nós estamos caminhando de cabeça erguida, e não vai ser um resultado como esse que vai quebrar aquilo que nós já temos aqui de muito forte, que é um grupo bastante coeso. Professor, boa noite. Israel Moreira, Jovem Pan News Campinas. O Luca, quando desceu agora no fim da partida, mencionou isso que o senhor acabou de comentar, que o empate no final da primeira etapa mexeu um pouco com os jogadores que não esperavam pela boa partida que fizesse. Do intervalo, o senhor chegou a pensar em ter algum tipo de alteração no seu esquema, sabendo que o Cruzeiro poderia vir para cima na volta do segundo tempo? Um banco que o Pesolano tem um banco muito rápido, acabou usando boa parte dos atacantes que ele tinha à disposição. Você chegou a pensar em mudar um pouco o esquema, baixar um pouco as linhas e tentar surpreender o Cruzeiro de uma outra forma? Olha, baixar a linha contra um time que enfia 5, 6 jogadores na última linha não é o melhor. Com 2 centravantes por dentro, com 2 alas altamente agressivos, toda vez que o time do Cruzeiro tem a bola no sistema defensivo, ele enfia 6 jogadores na última linha. 5 sempre. E em várias circunstâncias ele enfia 6. E tudo que nós fizemos no primeiro tempo, nós neutralizamos isso. E eu não ia abrir mão disso. Eu acho que não valia a pena, porque também nós acompanhamos o que é o Cruzeiro. E todo jogo que o time jogou com linha baixa contra o Cruzeiro, o poder de fogo do Cruzeiro foi muito grande. O Cruzeiro joga o tempo todo com um ala esquerda pisando na área, joga o tempo todo com 2 atacantes enfiados dentro dos 2 zagueiros, e nós optamos por isso. Daqui a pouco, se eu baixasse a linha, não tomava os gols, não perdia o jogo, mas eu não optaria por isso em hipótese alguma. Boa noite, o Hélio, Vinícius Abaca, TV Rádio Bandeirantes. A última vez que o Eliel ficou no banco de reservas foi contra o Bahia. Eu queria saber, basicamente, se você pretende resguardar o atleta até o final do Campeonato Brasileiro, talvez pensando em uma próxima temporada, ou se pretende utilizar ele daqui para frente. Eu tenho um artilheiro jogando, praticamente um dos artilheiros da competição, na função do Eliel. Eu tenho um jogador super interessante, que gosto muito, que é o Ribamar, que muda o jogo, muda a estrutura da minha equipe. E eu tenho o Eliel num processo de autoafirmação. E o processo de firmação e de condução do Eliel, ele é simples. O Eliel está disputando agora, nesse momento, uma fase da competição dos juniores, né, do sub-20, que vai dar uma sustentação muito boa para ele na próxima temporada. Então, agora que ele está começando a jogar contra equipes de ponta do futebol paulista, e ele está fortalecendo nisso, você entende? O meu pensamento sobre o Eliel é o que nós estamos fazendo, trabalhando com a gente sempre, e buscando naturalmente
uma formação mais adequada para jogar no profissional. Eu olho com muito carinho ele trabalha o tempo todo com nós e vai sempre na véspera do jogo para fazer o Sub-20, como ele vai ter que fazer uma grande partida decisiva do Sub-20, que se é na segunda-feira, né? Ele vai estar lá à disposição para jogar essa partida, e eu tenho outros jogadores no setor que nesse momento também sobressaem. O Eliel, como sempre, daqui a pouco vão começar a encher o saco, né? Que não coloca Eliel, que não sei o quê, que isso, que aquilo, porque é futebol. Mas o Eliel é um processo legal. O Eliel tem uma grande virtude, ele cheira gol, mas o Eliel ainda, na minha visão, está precisando de uma formação maior, principalmente baseado no que está fazendo nele. Pegar um pouco mais de massa muscular. Ele precisa um pouco mais de massa muscular, principalmente para aguentar esse rojão, aguentar esse jogo de contato que tem. Mas é um jogador que fatalmente vai participar da foto da Ponte Preta no futuro bem próximo. Boa noite. Bom, aí, o técnico Hélio dos Anjos, adora a sinceridade de Hélio dos Anjos. Sei que a Adri ainda tá lá no meio da entrevista coletiva. Deixa eu só terminar com o Gabi, então, o comentário do jogo. E já quero pegar o destaque final da Adri, enquanto ela sai ali do meio do pessoal para não atrapalhar a entrevista coletiva. Gostoso ouvir o professor sincero, né, Gabi Castro? E assistimos a mesma partida, né, Rafael Pio? Porque ele exaltou o primeiro tempo, eu tinha elogiado o primeiro tempo, ele disse que não matou o jogo e eu falei que a Ponte teve as oportunidades, que a bola passou rente ali à trave esquerda do Rafael Cabral, então realmente não matou no primeiro tempo. E ele falou do lançamento e bola longa, e eu falei, né, do primeiro tempo do Cruzeiro que não tinha criatividade, que estava explorando bastante essas bolas. Então, assistimos a mesma partida e concordo com o Hélio dos Anjos, né? Esse placar dói. Quando ele fala que o placar dói, eu utilizei um outro termo, que eu falei que é um placar que não justifica o que foi a partida, que foi o meu comentário inicial, de que não é a diferença técnica. A diferença técnica até pode ser de um 4-1, mas pelas circunstâncias do jogo, né? A equipe do Cruzeiro, até 20 minutos do segundo tempo, tomava uma pressão da equipe da Ponte. E eu parei o meu comentário, Pio, rapidinho, antes da entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, falando nas substituições. E eu apontei aqui aos jogadores que eu não gostei da equipe Ponte Pretana. Eu não gostei do Igor Formiga, do lateral direito da Ponte, não gostei do Fraga, do Nicolas e do Bruno Alves. Então, dos 4 atletas que eu não gostei da equipe da Ponte hoje, 3 vieram do banco de reservas. E o meu craque do jogo veio do banco de reservas do Cruzeiro. Então, a partir do momento das alterações, em que você perde o Fecim no primeiro tempo e que você tira o Amaral, que para mim foi o craque do primeiro tempo no intervalo, você perde 2 jogadores que estavam fazendo uma boa partida e entram 2 atletas que não corresponderam. E diante do líder da competição, você ter 2 atletas que não estão no nível dos demais, isso tem uma diferença e isso fica evidente. E aí, uma falha do Nicolas, o Cruzeiro faz 2-1, e aí a Ponte se estruturou, se desorganizou, e o Cruzeiro percebeu, imprimiu o seu ritmo, fez o terceiro gol aos 35 e fez o quarto gol aos 43. Então, em 20 minutos, dos 22 aos 42, saíram 3 gols da equipe do Cruzeiro, que mostra essa desorganização. Por isso que eu falo que a goleada, ela foi construída pelas circunstâncias de uma Ponte que se jogou ao ataque, desesperada, quando tomou a virada, queria a todo custo sofrer o empate. Só que do outro lado tem uma equipe tranquila, que já conquistou o acesso, que tem qualidade e que tem banco de reservas. Rafa Silva entrou e acabou com o jogo, por isso que o Cruzeiro venceu por 4-1 hoje à noite. A estrutura é muito diferente, né? Hoje o Cruzeiro já tem uma estrutura de Série A, já é um time de Série A depois de ter conquistado o acesso. E o título é só questão de tempo realmente para que o Cruzeiro levante o caneco e já vai se estruturando muito bem. Antes de eu continuar com o Gabi Castro, deixa eu pegar o destaque final da Adriana Almeida, que esteve na entrevista coletiva com o técnico Hélio dos Anjos. O que faz a macaca agora, hein, Dri? Bom, Pio, o técnico Hélio dos Anjos, você percebeu, não falou que desistiu do acesso, mas também não reconheceu que agora está muito difícil. A Ponte Preta tem 5 dias aí de preparação para encarar o Sampaio Corrêa fora de casa na próxima segunda, às 8 da noite. Para esse jogo, retorna Matheus Silva, o zagueiro, mas ele perde o Elvis. O meia levou o 3º cartão amarelo e muita atenção no departamento médico, porque Fecim e Felipe Amaral saíram lesionados. Então a Ponte pode ir bem diferente para o Maranhão, viu?
Com certeza. Você volta na sexta-feira. Até lá, Adri. Sim, essa semana jornada dupla. Sexta-feira eu volto com o Guarani CSA, lá direto do Rei Pelé. Valeu, Adriano Almeida. Bom descanso. Parabéns pelo trabalho. Gabi Castro, quando ele é questionado, e eu falei o super sincero, professor Hélio dos Anjos, né, voltando a falar aí sobre a entrevista coletiva, o Hélio não tem aquela coisa de fazer, de ter meias palavras, não, né? Quando ele é questionado sobre o Eliel, não tem filtro, ele né? fala mesmo que o pessoal, o porquê ele não escala. Quando ele é questionado, professor, o senhor pensou em voltar um pouco as linhas? Ele falou para um time que coloca 5 ou 6 na sua última linha ou na sua primeira? Não, de forma alguma. Quer dizer, é um treinador que não tem meias palavras, e isso no trato com os jogadores também faz diferença, né, Gabi? Sem sombra de dúvidas, né, Rafael Pio? E de fato, o Cruzeiro, a gente chamou atenção durante a transmissão. Os 3 atacantes, com o Bruno Rodrigues, com o Lovanor e com o Edu, e os laterais, eles chegam. Então acaba ficando nessa linha de 5 que ele cita, porque quando o Bidu faz o roubo de bola na linha de fundo, tinha 3 homens dentro da área, os 3 atacantes do Cruzeiro estavam lá. Então essa linha de 5 de fato existe. Então é um Cruzeiro que no segundo tempo agrediu muito o sistema defensivo da Ponte, empurrou a equipe da Ponte e a Macaco ficou sem essa válvula de escape. E para este duelo, Pio, de segunda-feira, eu acho que ele pode testar 2 formações. Uma, se você não tem um Elvis no banco de reservas, você tem o Cássio Gabriel. Então pode ser uma oportunidade do Cássio Gabriel ser o titular e ser esse meia da Macaca. Se o Fecim tiver condições de jogo, eu acho que ele pode ousar pela primeira vez. Já que o Nicolas não fez uma boa partida hoje, quem sabe a gente não pode ver pela primeira vez Ribamar e Luca, e aí desloca o Fecim para essa posição do Elvis, pro Fecim ter essa característica de conseguir armar a equipe. Tecnicamente ele consegue, precisa ver se ele tem fôlego para fazer o que o Elvis faz. Então eu acho que durante a semana ele tem alguns treinamentos, mas acho que tem essas 2 alternativas. Ou ele coloca o Cássio Gabriel no lugar do Elvis e mantém toda a equipe, se tiver bem fisicamente, com o Amaral e com o Fecim. Se você não tiver o Fecim e se você não tiver o Elvis, aí você vai ter que colocar um jogador de velocidade, e aí provavelmente você deve colocar o Bruno Alves como titular para conseguir bater com os laterais, para poder ter fôlego, porque não é fácil jogar lá no Maranhão, viu, Pio? Não é fácil, não é fácil. É certo dizer que o Hélio achou um time que encaixou, e aí, às vezes, se ele precisar trocar uma peça, outra peça, não sente tanto. Mas, quando ele perde 2 jogadores, no caso, como aconteceu hoje, por exemplo, no decorrer da partida, aí ele já sente, Gabi, é algo diferente do que a gente fala, obviamente, que é diferente em relação ao Cruzeiro, mas quando ele depende do banco de reservas. Aí o time cai, o Hélio achou os 11 para jogar, mas não tem um elenco à altura? É isso, tem um time, mas não tem um elenco, né? Então, quando você tem um meio-campo que é muito forte, que se encaixa, como deu certo com o Amaral, com o Leonaldo e com o Alisson, um desses atletas, quando eles saem, quem entra tem uma característica diferente. A gente percebeu isso. Aí não jogou o Alisson contra a Chapecoense, tomou de 3-0. Mas é só um jogador. Mas é o que dá a pegada, o Leonaldo não conseguiu fazer a posição dele, o Fraga entrou, não deu conta do recado. Saiu o Amaral no intervalo. Tomou 3 gols no segundo tempo, porque você perdeu a pegada do meio campo, porque você sabe onde cada um jogador tá, você já tem um entrosamento, você já tem a tabela. Entrou um outro jogador, isso muda, ele tem uma outra característica, ele tem uma outra visão, ele entra num outro ritmo. Então, assim, o Bruno Alves entrou hoje num ritmo completamente diferente, errando muito passe, muito afobado, muito pilhado. Então, assim, saiu o Fecim, que tinha técnica, tava fazendo a fumaça dele do lado esquerdo, a tabelinha com o Arthur. Entrou o Nicolas, por mais que ele tenha essa velocidade, ele não conseguiu imprimir o mesmo ritmo que o Fecim. Então, assim, todas as trocas do técnico Hélio dos Anjos hoje não deu certo. O Ribamar não cumpriu a sua função como centroavante, não conseguiu dar uma finalização no gol.
gol, um cabeceio correto. O Nicolas perdeu a bola que saiu o segundo gol, não conseguiu fazer uma finalização, uma jogada. O Bernardo entrou no final, no lugar do Igor Formiga, que não foi bem. O Fraga, no meio-campo, deixou muito espaço. E o Bruno Alves entrou pilhado, muita vontade, mas pouca técnica. Então, de fato, o Hélio dos Anjos encontrou uma equipe que é muito forte, que é uma equipe muito boa. E dentro de casa mostrou isso no derby, contra o Sport, contra o Bahia, contra o Vasco da Gama, contra as grandes equipes, e mostrou isso diante do Cruzeiro no primeiro tempo. Perdeu o Fecinho, perdeu o Amaral e méritos do Pesolano também, que no intervalo conseguiu corrigir. E aí uma outra Ponte Preta diante de um Cruzeiro bem superior, Rafael Pio. Valeu, Gabi Castro. Até a próxima, Gabi. Valeu, Rafael Pio, um grande abraço a você, aos amigos que nos acompanharam através dos 99,1 FM, a nossa boa audiência através do nosso YouTube. Valeu, Fábio Chaib. Até a próxima, Fabião. Valeu, Rafael Pio. Até mais. Com Elton Grimaldi, com Naldo Araújo nos comandos técnicos, a gente se despede. Na sequência, tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Até a próxima. Futebol CBN Campinas, tem jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Todo ladrão tem o seu bando. José Genuíno, preso. José Dirceu, preso. Antônio Palocci, preso. Delúbio Soares, preso. Gedel Vieira Lima, ex-ministro, aquele das malas de dinheiro, preso. E quem mandava em todos eles? Luiz Inácio Lula da Silva, preso. Domingo, última chance de fazer justiça com o seu voto. Ladrão nunca mais. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor